Nossa história começa com um herói frente a frente com um mestre supremo de uma dungeon de alta dificuldade, o dragão sem asas Sebarumos, de nível 67. Todo mundo tá esgotado e o dragão continua reunindo poder em sua boca. O paladino anão não vai ser capaz de bloquear essa habilidade dessa vez, mas do nada ele percebe um ser verde e fica assustado. Um ser verde com pernas magras e barriga grande. O chefe da dungeon já terminou de reunir o poder em sua boca. E de frente a ele está um Goblin com uma clava na mão. O que um Goblin tá fazendo ali? Então o dragão lança seu poder em direção ao Goblin, que devasta tudo ali. Mas aquele Goblin continua sorridente e consegue se esquivar com muita facilidade ainda. Ninguém acredita que um Goblin pode ser tão ágil assim. Será que ele realmente conseguiu destruir aquele dragão? Mas tudo que a gente vê agora é apenas metade do corpo daquele chefe de dungeon. O Goblin matou Cerberus com apenas um golpe. Ninguém entende nada, um monstro atacando outro monstro. Deve ser um monstro invocado. Um deles fala para eles olharem lá em cima na colina. A gente vê agora um cara com um sorriso peculiar. Eles têm certeza que aquele cara invocou aquele Goblin. Para a gente entender a história, a gente deve voltar um pouco antes. Lá está ele, um servente de obras carregando cimento. Esse cara tá trabalhando sorrindo o dia todo, enquanto ele pensa que é um Goblin. Ele obviamente é fraco, e o melhor lugar para ele é em uma dungeon de baixo nível. Um ser que nunca poderá sair dos níveis baixos das dungeons. Ele senta, descansa enquanto pensa que tem várias pessoas ganhando na loteria nesse exato momento, do dia pra noite. Olha pra cima e pensa que um Goblin vai ser sempre um Goblin. Não importa o quanto de experiência ele ganhe. Então ele nota algumas pessoas conversando sobre o Sr. Chá. Parece que os caras estão jogando um jogo tão bom que nem estão aparecendo pra trabalhar. E eles ouviram falar que ele recebeu um tipo de classe oculta. E parece que eles podem ganhar dinheiro com esse jogo. E esse jogo, Portão do Paraíso, é um jogo de realidade virtual, de imersão que está extremamente popular atualmente. Ele é tão real que as pessoas esquecem da própria realidade, mas não está acessível a todo mundo. A tecnologia é cara e as pessoas de classe baixa podem aproveitar em casas de jogos, com internet pelo país. Mas tudo tem um preço. O dinheiro do mundo real começou a fazer parte do dinheiro do jogo e itens do jogo viraram moeda na vida real. Naquele jogo foi um marco histórico no desenvolvimento de jogos. Ele costumava jogar bastante este jogo. Costumava. Um tempo depois ele voltou pro seu jogo de vida real. E agora é hora de usar a sua habilidade especial, Ultimate. Acerto de pedra de mineração. Ele obteve 3 minérios. Do nada aquele cara solta a picareta e começa a gritar. Aquilo tudo é muito irritante. Depois de todo o esforço que ele fez até agora, ele não conseguiu achar nada. E está profundamente afundado em dívidas. Vocês sabem que todo mundo é o protagonista da própria história. Mas cadê a parte onde ele vira um herói lendário? E também uma moça bonita perde ele em casamento. Então parece que suas pressas são atendidas. Minha nossa, um cristal avançado de cura. Se ele vender isso, deve valer pelo menos 300 mil. Olha a carinha do safado. Agora ele começou a agradecer por ser um minerador. Enquanto ele lambe aquele mineral, alguém chega próximo e ele vê que é uma mulher bastante bonita. Ela já chega perguntando se ele sempre estava minerando ali todo dia. Isso quer dizer que a habilidade dele de mineração deve ser muito alta. Eles estavam caminhando por uma dungeon, mas infelizmente tinha uma rocha muito grande bloqueando o caminho. Os membros do grupo dela são fortes, mas nenhum deles sabe minerar. Então ela, bastante tímida ainda, queria que um minerador habilidoso como ele ajudassem ela. Esse cara talvez seja habilidoso, mas o nível dele é baixo e não dá pra ele entrar em dungeons em segurança. O cara interrompe falando que vai ajudar ele se aparecer algum monstro. E ele só precisa seguir eles e pegar os minérios. Mas olha a cara do nosso herói. O anão continua falando que ele só viu um anão e achou que o anão também eram bons mineradores, sem chance. Ele para um pouco e começa a pensar. Se ele se juntar ao grupo, ele poderia ganhar experiência e talvez pegar alguns minérios de alto nível. Não seria uma má escolha. Mas será que ele vai voltar em segurança? E será que ele pode realmente reviver nesse jogo? Mas ele sabe que naquele jogo tem aquilo também. Então a garota pega no braço dele e começa a alisar. E começa a dar vários beijinhos. Os mineradores são os tipos de homem que mais atrai ela, porque os mineradores são sempre os que têm braços mais fortes. O cara não consegue resistir ao charme dela e decide ir. Depois de um tempo que eles já estão na dungeon, ele começou a pensar no que ele estava pensando. Ao olhar um lobo cinzento de nível 7, ele percebe que o nível dos monstros é mais baixo do que ele pensou. Mas tem muitos monstros ali, e ele tem um nível mais baixo do que esses monstros
monstros também. O lobo avança para devorá-lo e ele grita o nome da mãe. A garota pede para ele não se mexer e usa uma habilidade de chama da salamandra, derrotando todos os monstros de uma só vez. Ela chega mais próximo perguntando se ele tá machucado. O nome dela é Catherine Lee, maga nível 39. Ele agradece pela ajuda, enquanto pensa que ela aniquilou todos os lobos cinzas com um só golpe. Essa garota é muito forte. Ela limpa os olhos, falando pra ele não assustar ela dessa forma mais e não sair do lado dela, porque é muito perigoso. Nossa, olha a cara que ele faz. Agora ele começa a suar frio, pensando que ela quer que ele fique do lado dela pra sempre. Finalmente, o grande romance que ele queria está acontecendo. O outro, enquanto desvia de dois lobos, com as mãos nas costas, fala pra ele não ficar surpreso. Eles não costumam jogar em masmorras como essa. Ele tira o bastão das costas e roda, matando todos os lobos de uma só vez. Aquela habilidade era o balanço de roda gigante. O cara continua falando que só estão ali pra ver o que tem dentro daquele minério, que só pode ser quebrado com um alto nível de mineração. Eles pularam essa parte porque não tinham escolha, e investir pontos em habilidades como mineração parece um grande desperdício. Mas agora, pessoas como você são necessárias. Mas o que de fato esse cara quer dizer com pessoas como ele? Será que ele tá pensando que eu sou idiota? Esse cara não consegue minerar sem ele? Então ele começa a ficar irritado, falando que não pode ignorar isso. Ele tá achando que eu não tenho habilidade nenhuma de combate. Então ele começa a minerar, usando novamente a sua ultimate de mineração, e começa a quebrar as rochas como se não fossem nada. Aquele cara tem muita energia para minerar, mas infelizmente ainda não conseguiu nada. O anão tá achando que se não tiver nada lá dentro daquele minério, as perdas serão gigantescas. Mas o cara diz que tem, e se esse for o caso, ele vai pagar por desperdiçar o tempo dele nessa masmorra idiota. Enquanto isso, nosso herói tá lá minerando. Ser desvalorizado e arriscar a vida dele por troco de pão, ele tá tão acostumado com isso que ele nem consegue ficar mais bravo. E é isso que irrita ele. Ele tenta manter o foco em só terminar a sua tarefa e ser pago e ir embora dali. Aquele é apenas mais um dia normal na vida de um minerador insignificante, e continua quebrando as rochas. Depois de um tempo quebrando várias rochas, eles descobrem algo que deixa todo mundo de boca aberta. Um portão gigantesco, parece que é uma masmorra oculta. Um outro tá sem acreditar que eles realmente acharam uma masmorra oculta. Parece que eles podem ganhar recompensas especiais e até mesmo mudar de classe em uma dungeon oculta. O cara fala que nós tiramos a sorte grande. A garota fala, nós? Enquanto o minerador tá sorrindo, achando que vai mudar de classe, o cara tá lá atrás dele, desembanhando a sua espada, e em sequência ativando o modo PK. O minerador é golpeado covardemente pelas costas. O ataque foi tão forte que deu 480 de dano, e ele mal consegue respirar direito. A garota sorri olhando pra ele e fala que é muito difícil achar uma dungeon oculta, e em uma área de baixo nível assim, ainda mais. E tudo que ele precisavam era de alguém com habilidade lixo de mineração para acessar. A garota pede pro querido minerador não guardar mágoas. Eles fizeram todo o combate e ele apenas andou junto, enquanto o garoto pensa que eles realmente sabiam que ali existia uma dungeon oculta desde o começo. O cara puxa a cabeça do minerador, enquanto ele pergunta se eles sabiam. Mas esse cara fala que sabia desde o início. Ele realmente acha que eles iriam perder tempo ali. Ele minerou bem e por esse motivo ele vai dar para ele uma morte rápida. E lá se vai a vida de um pobre minerador, ingênuo e útil. De repente ele acorda e parece que ele tá dentro da dungeon ainda, mas os caras não tinham matado ele. Então ele percebe que o cristal de cura avançado foi quebrado. Então isso significa que ele morreu e voltou. Agora já era. Os 300 mil que ele ia obter na venda desse cristal. Ele começa a chorar e bater no chão. O cara morreu, reviveu e tá liso de novo, sem dinheiro. Então aquela porta enorme começa a se abrir para ele, o que significa que aquela dungeon ainda não está completa. Se aqueles jogadores acham que ele vai embora depois de perder o cristal de cura dele, sem chance. Ele começa a rastejar para dentro da dungeon, e o único pensamento que esse cara tem na cabeça é de mudar de vida também. Na final, o desejo que ele tem agora é de virar o pior pesadelo desses caras. Então ele consegue. Dungeon oculta, lá vamos nós. E pulou para dentro. Mas olha que incrível, ele deu um pulo sem saber o que tinha lá dentro. E parece que tem escadas. Boa, já chegou determinado, perdendo 80 de vida. Agora restando apenas 20 de HP. Ele realmente entrou. Lá dentro tem um goblin enorme sentado em uma cadeira. Aquele ali é a dungeon oculta, santuário do goblin. Será que tudo que tem ali são goblins? A gente sabe que goblins é como se fossem iniciantes, né? Deveria ser uma coisa muito mais forte, não é mesmo? Ele começa a observar tudo e nota que tá muito quieto. Onde foram parar as outras pessoas? Enquanto ele caminha, ele se depara com uma
mão. Ele olha pra baixo e vê aquele anão todo quebrado no chão. O que será que aconteceu ali? Mas no corpo daquele anão tem uma mensagem. Anão Supremo, você pode usar alguma habilidade para me reviver? Infelizmente, ele não tem esse tipo de habilidade. Parece que ele tá segurando o botão de reviver para não perder aquela dungeon oculta. Ah, esse cara é muito ganancioso. Então, de repente, o sistema começa a emitir um aviso. Atenção, isso é uma dungeon de alta dificuldade, muito além do seu nível. Por favor, saia imediatamente. Do nada, ele escuta um grito, mas aquela voz é bem familiar. Ele olha para trás e vê uma mão gigante amassando aquele cara e uns pés enormes pisando na garota. Nossa, mas aquilo ali não era o santuário do Goblin. Então ele vê Ginger, de nível 80. Um ser estranho, com cabeça de minhoca. Que coisa feia e grotesca é aquela. E tem nível 80. Se você tava achando que era feio, quando ele abre a boca fica mais. Ele tem uma boca que parece boca de sanguessuga cheia de dentes. E aquele cara vai virar seu lanche. E se você tava achando que ela ia engolir, não. Ela fez bem pior. Ela colocou o corpo daquele cara na boca e começou a triturar, girando a boca a toda velocidade. E o nosso garoto minerador, que nunca tinha visto ninguém morrer na sua vida, agora assiste isso tudo. Vocês se lembram que aquele jogo era um jogo que almejava o realismo definitivo. E isso inclui a dor, é claro. Ele tem sistema de segurança que faz com que os monstros de nível igual ou mais baixo não machuquem tanto também. Mas ele olha pra garota também, entre os dedos dos pés daquele monstro, enquanto ela grita por ajuda. E ele continua pensando que se você for acertado por um monstro que tem muito mais nível que você, a história muda completamente. Você consegue sentir toda a dor. Ele começa a gritar que nem fudendo ele vai salvar a vida dessa mulher idiota. Ele não pode fazer nada contra esse monstro maldito. A dor é um trauma que não vai embora só porque o seu personagem revive. Eles afetam diretamente o seu sistema nervoso e em alguns casos mais drásticos pode levar à morte cerebral. Enquanto o monstro tá fazendo a sua refeição e segurando a sobremesa, ele tá andando na ponta dos pés. Afinal, não pode deixar aquela coisa pegar ele e matar ele lentamente. Enquanto ele anda, ele tenta não se apegar ao sentimento de culpa, porque foram eles que abandonaram ele primeiro. Agora ele começa a correr, pensando que é fraco demais e não vai ajudar ninguém. Ele tem que sobreviver mesmo que seja sozinho. Agora eu não sei se ele tá rindo ou se tá chorando. Esse cara tá com cara de Goblin também. E olha quem gostou dele, o Lord Goblin. Sente algum tipo de afinidade com sua covardia e fraqueza. Enquanto ele chora, rezando pra não morrer, ele observa a janela do sistema. Lord Goblin? Mas que tipo de Goblin poderia ser um Lord? E ele observa aquele Goblin gigante, das pernas finas e da barriga grande. Enquanto diz que ele é fraco e covarde, infelizmente ele não queria ter nascido assim. Ele não queria ser um covarde e fraco. Se ele fosse forte, poderia salvar todo mundo. Mesmo se ele tivesse um pouco de força, ele não teria corrido. E tudo que ele vê agora são pessoas que tiveram um pouco de força, sendo completamente esmagadas. Tudo que esse cara queria era um trabalho que ninguém desprezasse ele. Ele queria derrotar vários monstros dentro de uma dungeon e não ser um minerador patético. Imagina se ele tivesse habilidades fortes igual todo mundo. Tudo que os pais que ele não conheceu deixaram pra ele foram apenas dívidas. Ele cresceu incapaz de fazer alguma coisa. Ele bate a mão no peito e pergunta pro Goblin se isso é o que ele chama de ser fraco. Ser insultado por isso? Por que ele deveria ser insultado por isso? Ele grita com aquela estátua de Goblin. Se ele é fraco, um Goblin também é fraco. Quem é você para falar que alguém ali é fraco? No mundo real, todo mundo despreza ele. Agora no jogo, um Goblin está com dó dele também. E ele grita que agora é um Goblin. E daí? Droga. Então o sistema começa a falar que agora ele é um Goblin honorário. E ele até vai receber ajuda de alguns Goblins. E ele se enquadrou nas condições para mudar de classe oculta. Será que ele gostaria de mudar de classe? Invocador de Goblins? Ele para de chorar e começa a encarar aquela janela. Será que isso de fato pode ser chamado de classe oculta? Tá de brincadeira. Ele não quer esse tipo de lixo. Ele diz que não, mas o sistema detecta que sim. Agora ele é um Goblin. E a mudança de classe foi completada. Vocês se lembram que tinha um monstro atrás devorando todo mundo, né? Pois é, aquele monstro tá atrás dele agora. E agora já é tarde demais para correr. Desgraça. Não tem mais como voltar atrás. Já que ele tem aquela habilidade de invocar Goblin, ele então chama o seu primeiro Goblin. Um círculo mágico aparece no chão e um Goblin começa a emergir, todo sorridente. Um sorriso típico de Goblins. Enquanto ele pensa que um Goblin fracote apareceu. E vocês sabem o que acontece com os fracos. São usados como isca para os outros caírem fora. Ele manda o Goblin ir em frente e derrotar aquele monstro para ele. Aquele Goblin não é o Goblin normal. Ele já apareceu com a clava. O monstro ruge
foge. Enquanto a luta começa, agora é a hora que ele vai sair correndo dali. Enquanto ele olha para trás, se preparando para correr, o Goblin dá apenas um único golpe no estômago daquele monstro. O hit é tão forte que apenas um único golpe foi capaz de partir aquele monstro ao meio. Nossa, ele não entendeu nada. Um Goblin não era para ser fraco? Olha a cara dele que não entendeu nada. E agora ele obteve vários pontos de experiência e até aprendeu novas habilidades. E uma delas seria passear com o Goblin. Até esse Goblin ganhou experiência. Enquanto aquele Goblin absorve todos os pontos de experiência, ele continua sorrindo cada vez mais. Desgraça, essa merda de Goblin magrelo tá no nível máximo. Aquele cara foi comido por aquele monstro, completamente mastigado de uma forma lenta e brutal. Enquanto a garota estava presa em seus pés observando tudo. No mundo real ela gritava e um segurança foi rápido para tentar socorrê-la. Ele tirou o óculos de realidade virtual bem rápido, mas já era tarde demais. Infelizmente ela sofreu um choque e não conseguiu mais recuperar. Agora ela foi forçada a se aposentar. Enquanto isso, na dungeon, aquele Goblin continua dando golpes de poder infinito e ele continuava subindo de nível. A cada golpe que aquele Goblin dava, ele subia um nível. O Goblin chutava, dilacerava, cortava e rasgava monstros, e ele só subia de nível. Ele começou a falar pro Goblin dar uma pausinha pra ele. Nem pegar as pedras do chão ele tava dando conta, mas olha a cara de felicidade dele, falando que não conseguia carregar mais isso. Ele já tinha uma pedra de mana de monstro de baixo nível, garra de lobo e vários outros itens naquela mochila. O nome desse cara é Kenshuzou, invocador de Goblin, e já tava no nível 31, força 4, vigor 2, agilidade 0, inteligência 1, sorte 0 e pontos de atributo 26. No momento que ele pegou esse Goblin, ele percebeu que esse era o momento que ele tinha derrotado aquela masmorra oculta. E os membros do time dele estão todos mortos. E o único jeito de sair dali não era completando a masmorra ou pela morte. Aquele Goblin derrotou aquela masmorra sozinho e não subiu nem um nível, enquanto ele já chegou no 31. Ele tenta checar as informações do Goblin, mas estão todos indisponíveis. Não faz sentido algum um monstro de rank baixo como um Goblin que seja tão forte. Eu acho que esse Goblin já tá no nível máximo. E será que isso é um bug? Ah, mas se for um bug, ele não se importa nem um pouco de aproveitar esse bug ao máximo. Ao lado desse lindo Goblin, ele não vai ter mais que minerar, e ele pode virar o melhor jogador do Portão do Paraíso. Então, um pouco mais distante, no Banco Nara, a atendente chama o cliente número 36. Tudo que ele coletou dentro daquela masmorra deu um total de 97 mil, e ele pode converter itens diretamente em dinheiro pelo banco. Mas ele tem mais itens que quer vender. Tem uma membrana do coração de Jaeger. A atendente ficou surpresa. Ela sai rápido dali chamando o diretor para ele dar uma olhada nisso. Então, um tempo depois, o diretor chega, oferecendo até café para ele. Aquele é o gerente do Banco Nara. Nossa, mas o café tá frio. Ele só foi ali apenas para converter seus itens em dinheiro. Por que ele precisa falar com o gerente do banco? Mas o gerente tem lugares melhores para ele alocar todo o seu dinheiro. E esse foi o motivo dele ser chamado para conversar com o gerente. Seria um completo desperdício deixar todo o dinheiro dele numa conta corrente. Aquele cara quer vender umas ótimas opções de investimento. Ele sabe que investimento é um negócio importante, mas será que isso é algo que um gerente realmente pode fazer? Afinal, no máximo ele tem 1 milhão de won, certo? Mas ele deve estar enganado. 1 milhão? O valor do coração de membrana de Jaeger no valor de troca hoje está avaliado em pelo menos 230 milhões. Com apenas o raid de uma masmorra, ele conseguiu pagar 10% da sua dívida, graças àquele Goblin. Ele nem chamou e o Goblin veio correndo pro lado dele. Ele encara aquele Goblin e chama ele de bem fofinho. Esse é o Goblin mais feio que eu já vi na face da Terra. Ele tenta desinvocar o Goblin, mas sem sucesso algum. E aparentemente ele tá chamando a atenção por onde passa. Alguns estão pensando que esse cara vai morrer assim que chegar a hora. Enquanto outros comentam, tem um Goblin feio andando pela cidade. Parece que alguém invocou esse bicho feio. As pessoas começam a rir, falando que o Goblin feio combina com o invocador feio. Mas o Goblin continua pulando e rindo. Então alguém chama ele. Mas o que é isso? Um Goblin andando pela cidade? Aquele é Patton, o Aniquilador, da guilda Eviton. Aquele cara é extremamente famoso. Nossa, isso é muito ruim. Aparentemente aquele cara quer matar aquele Goblin. Quem começa a gritar falando que aquele monstro não é um monstro. Mas esse cara não quer saber de nada e já manda um corte enorme em direção ao Goblin, causando incríveis 0 de dano.
O Goblin, por sua vez, revida, dando apenas um golpe, com dano infinito. Aquele cara já tinha ativado seu modo PK, e o nível de dor não excede o nível de desmaio para impedir que jogadores de nível alto intimidem outros jogadores. Apenas um único golpe foi capaz de quebrar todo o corpo daquele cara. Olha só, o Patton Aniquilador foi aniquilado. Um Goblin matou um homem. Desgraça. Se descobrirem que foi ele que invocou esse monstro, ele vai arrumar muitos problemas. O encapuzado chega falando que é patético, humilhado por um Goblin. Que vergonha é essa, Patton, o Aniquilador? Um Goblin é apenas um monstro que não vale a pena enfrentar. Então aquela guilda toda se aproxima com Surge, o assassino bruto de nível 28, é o Chica, assassino de nível 30, e a mulher arqueira de nível 27, G1, e aquele outro assassino mestre da velocidade de nível 28. Aquele Goblin vai pagar por ter mexido com a guilda deles. As coisas estão cada vez mais complicadas. Ele sabe que o Goblin dele não vai perder pra esses caras, mas já matar todo mundo de uma guilda vai ser um grande problema. O cara manda todo mundo se acalmar e fala que ele mesmo vai cuidar desse Goblin. Mas o assassino diz que se ele interromper, ele vai morrer também. Parece que não vai ter jeito nenhum de interferir nessa briga. Tudo que ele pode fazer é falar pra eles que se todo mundo de uma guilda famosa se juntar pra enfrentar um mero Goblin, vai causar uma má impressão pra todos na cidade. Mas o Goblin continua atacando e usou agora uma habilidade de jogar pedra. Aquela pedrada pega em cheio na cabeça do mestre da velocidade, causando um golpe fatal. Todo mundo avança em direção àquele Goblin e ele começa a correr junto com o Goblin. Ele tinha um Goblin de nível máximo e um futuro extremamente brilhante. Ele achou que a vida dele nesse jogo seria um completo paraíso, como o nome do jogo. Um velho abre a porta e pede para ele se esconder ali, e depois vai explicar para ele. Então ele entra lá dentro e o velho fecha a porta. Aquele é Selgri, o Ardilhoso, um guerreiro de nível 26. Ele sai de lá de dentro rápido, gritando que aquele cara disse por ali, mas ele tinha dito que por ali era o caminho do seu funeral. Enquanto ele corre, o sistema começa a emitir várias notificações para ele. O Lord Goblin está surpreso por ele ser sorrateiro e baixar a guarda dos inimigos para ele atacar. Você recebeu um ponto de Goblin. Primeiro ele foi chamado de fraco e covarde, e agora perante um Goblin, ele é sorrateiro também. Ele sabe que não fez nada. O que será que faz dele um fraco, covarde e sorrateiro? Tudo que ele fez foi apenas ser chamado para um grupo de coleta e depois ser traído e atacado do nada. Ele começa a ficar enfurecido e fala pro Goblin que ele está de saco cheio de ser desprezado, enquanto todo mundo pensa que ele é apenas mais um fraco. E agora em diante ele vai destruir toda a guilda Eviton com a ajuda do seu Goblin de força infinita. Aquela guilda continua correndo atrás dele, cortando o caminho pelo telhado das casas. Apenas essa garota daria conta daquele Goblin facilmente. E não precisa de Heniuk da escuridão. Ela não pode baixar a guarda e ele sabe disso. Patton, o Aniquilador, poderia ser o mais fraco entre todos ali, mas aquele Goblin matou ele com apenas um único golpe. De repente eles param ao ouvir alguns gritos aterrorizantes. Então, sem um gril, o Ardilhoso acaba caindo do alto, desfalecido. E atrás dele ele escuta mais um grito, mas diferente de antes, é um sorriso extremamente alto atrás dele. E ele se vira e tenta cortar o Goblin, mas que maravilha, causou 0 de dano. Agora ele percebe que naquela hora não era os olhos dele enganando ele. Aquele Goblin é extremamente forte. Aquilo é bem ruim. Ele sabe que vai morrer. E a clava tá chegando perto. Ele usa as adagas cruzadas para defender do golpe do Goblin. Todo mundo sabe que aquele tipo de ataque não poderia ser defendido apenas por adagas. Alguma coisa defendeu o golpe para ele. E foi aquela mulher disparando flechas. Ela salvou a pele dele. Ela manda ele correr porque se ele ficar parado ali, o Goblin vai matar ele. Aquela garota é a portadora da morte. E ele pensa que tá apenas enfrentando um mero Goblin. Como é que pode um monstro de rank baixo como ele conseguir infligir tantos milhões de dano? Deve ser algum tipo de bug, certeza. E ele começa a ativar sua aura, uma habilidade de assassino, maldade extrema. Ele não queria usar esse tipo de habilidade, que desagradável. A maldade extrema baixou sua velocidade em cerca de 90%, e todos os ataques agora são críticos. A garota fica sem entender por que ele tá usando esse tipo de habilidade contra um mero Goblin, que consome muita mana, cerca de 280. E ele fala que aquela habilidade também é passiva, mas que tipo de habilidade consome metade da sua mana? Ele ativa a posição de pegada reversa, segura a espada ao contrário, que dá mais 30% de dano de ataque, e diminui a taxa de crítico em 50%. Ele está determinado a infringir vários acertos críticos em sequência. Agora ele entendeu, o seu amigo está determinado a acabar isso o mais rápido possível, antes que alguém veja. Ela ativa a sua habilidade Flechas do Vendaval. Afinal, ela também não quer ser vista usando combos de habilidade contra um
mero Goblin. Aquelas flechas do vendaval removem todos os debuffs de velocidade de movimento do personagem na área. Ele avança com todos os debuffs de velocidades removidos e com 30% de dano de ataque e mais 20 de crítico. A brincadeira agora finalmente acabou. Ele passa pelo Goblin numa velocidade enorme e o Goblin continua parado. E olha a quantidade de dano sofrido pelo Goblin: 0. O cara entra em choque. Como pode ser? Olhando a cara do Goblin, o Goblin apenas sorri, sabendo que nem foi arranhado. Em um movimento extremamente rápido, tudo que a gente vê é ele sendo jogado contra uma parede, recebendo dano infinito também. Quem chega próximo, perguntando quem vai acabar com esse Goblin com apenas um golpe. É melhor eles falarem isso depois de alcançarem o nível máximo, né não? A garota não entende o que acabou de acontecer. Como isso é possível? Esse Goblin não era só um monstro comum? Bem, o Goblin continua rindo, e o nosso garoto chega próximo e fala que foi ele que invocou esse Goblin. A garota ainda não acredita que aquele Goblin possa ser um mero monstro comum. É o Rick, com o poder da escuridão, era a pessoa mais forte da guilda Everton e foi aniquilado com um só golpe por esse Goblin. Como um Goblin pode ter tanto poder? Não é da conta dela. Tudo o que importa pra ela agora é saber que ele está extremamente furioso com ela. Ela, toda indefesa, pergunta o que ele quer, o que fizeram pra ele, mas ela não faz ideia. Ele faz uma cara bem suspeita e diz que é tudo culpa dela por ser incrivelmente irresistível. Mas ela chama ele de louco pervertido. Os dois se aproximam e ela começa a pedir desculpa, afinal não foi o que ela quis dizer. Mas ele fala que quem atacou primeiro foi a guilda dela. Enquanto a garota grita e chora, ele pede pro Goblin ir lá e fazer ela parar de gritar. Enquanto lá embaixo, algumas pessoas escutam aquela briga. Aqueles são os mesmos caras de antes. Parece que tá todo mundo ali já. Enquanto isso, o Goblin tá tampando a boca dela. Agora todo mundo percebe que aquele Goblin aniquilou toda a guilda Everton e tá prestes a violar aquela mulher sobrevivente. E eles talvez possam ser as próximas pessoas a serem molestadas. As coisas não vão ficar bem para esse invocador de Goblin. Ele tava tentando se vingar da guilda Everton, mas agora tá numa situação bem ruim. Ele grita pro Goblin parar e deixar aquela mulher em paz. E todo mundo percebe que aquele cara tá gritando com o Goblin, mesmo vestido com equipamento de iniciante. Ele tá enfrentando de frente aquele monstro que conseguiu derrotar toda a guilda Everton. O Goblin para e se vira pra ele. Enquanto a mulher chora, ele começa a chorar também, pedindo pro Goblin parar. Ele continua fazendo uma cena teatral e fala que agora acabou. As pessoas entendem lá embaixo que ele tá falando que agora acabou pro Goblin. Ninguém sabe quem é esse cara, mas agora estão torcendo por ele. Eles querem que aquele cara vença aquele Goblin e salve aquela garota indefesa. Todo mundo tá torcendo por ele. Agora ele não entendeu nada. Afinal, antes todo mundo zombava dele. Então se todo mundo tá torcendo pra ele, isso significa que ninguém sabe que aquele Goblin foi invocado por ele. Então ele resolve fazer o papel de ator. Ele pula na frente do Goblin e fala que não quer que a guilda Everton se machuque mais. Ele vai cuidar desse Goblin. Ele fala pro Goblin deixar aquela mulher ir, enquanto ela tá lá sem entender nada. Tudo agora está acabado pra esse Goblin. Na imaginação dele, agora ele é um herói. Agora é um herói arriscando a sua vida para salvar uma mulher. E começa a rir, mas escondendo seu rosto. Olha a cara do nosso herói, mas eu tô achando que ele tá mais pra vilão. Ele se vira pra mulher e fala bem baixo: se você não quiser morrer agonizando como seus amigos, é melhor colaborar. Tudo que ela pode fazer é concordar. Então está certo. Ele começa a gritar pro Goblin, dizendo que ele ousou invadir essa vila e sendo um mero monstro, e causou sofrimento a todo o povo. E ele não vai mais permitir atrocidades de um Goblin. Agora ele ativa sua habilidade, obtida lá no início. A habilidade Passear com o Goblin. E uma corrente dourada surge, prendendo aquele Goblin, como se fosse um escravo. Ele começa a arrastar o Goblin, enquanto grita que não vai perdoar as atrocidades que esse Goblin fez. Ele pula de lá arrastando o Goblin. Quando cai no chão, afunda a cabeça do Goblin no chão. Enquanto todo mundo observa, ele continua arrastando aquele Goblin. As pessoas percebem que aquela habilidade de acorrentar monstros é extremamente avançada. Como uma pessoa numa cidade iniciante pode usar essa habilidade, mas ele sabe que aquela habilidade é apenas uma habilidade que permite ele passear com o Goblin. E o sistema notifica que o humor do Goblin melhorou devido ao passeio. Ele começa a gritar para todo mundo ficar longe, afinal esse monstro é bem perigoso. A garota olhando agora percebe por que aquela guilda Everton foi toda exterminada. O nível dele provavelmente está acima do nível 50. Isso significa que não era que a guilda Everton era fraca, mas ninguém ali teria chance. Ele sabe que nunca seria capaz de vencer esse Goblin, mas com a habilidade dele, ele pode levar esse Goblin para bem longe. Então ativa a segunda habilidade, Alimentar o Goblin. Assim ele pega aquele pedaço de linguiça grelhada e joga para longe, falando que esse será seu fim. Naturalmente o Goblin sai correndo para pegar sua comida. Enquanto o Goblin corre atrás da comida,
seguida, ele manda fecharem os portões da cidade agora. E assim os portões imediatamente são completamente fechados com o Goblin lá fora. De fato o perigo passou. E ele começa a se fingir de inocente, perguntando se todo mundo está bem. As pessoas começam a aplaudi-lo, gritando que ele conseguiu realmente atrair o Goblin para longe, enquanto ele se sente aliviado. Agora isso resolve todas as questões que ele tinha ali. A garota chega próximo e diz que todo mundo da guilda morreu, ou foram transportados de volta para o santuário de ressurreição, no solo sagrado. E ela é a única que sabe da relação dele com o Goblin. A mulher de antes está viva, mas ela vai manter sua promessa. Parece que essa mulher vai ser bem útil para ele. Ele ouviu dizer que no solo sagrado de Pascal, as pessoas têm vida infinita, e por esse motivo estão a salvo de jogadores e monstros. Ele faz uma cara linda pra ela e diz que se ela não manter a promessa, ele vai matar ela. E depois vai esperar ela reaparecer no spawn do santuário da ressurreição e matar ela de novo, e de novo, e de novo, de uma forma infinita. Isso é tudo que ele pode prometer se ela não cumprir sua promessa. Eu acho que apenas esse olhar já bastava. E ela começa a gritar não, e todo mundo ouve. Um tempo depois, dentro daquela fortaleza, ele tá deitado bem tranquilo, falando que essa não era a intenção dele, mas como recompensa por fazer uma boa ação, ele conseguiu um belo quarto. Ele tá bem orgulhoso de si mesmo. Será que realmente deveria estar? Ele se lembra que anteriormente ele não tinha poder algum, e ele sabe que se pudesse, teria salvo aquela garota bonita. Mas o motivo era apenas esse mesmo, só porque ele era bem gostosa. Ele quase se esqueceu, no ponto que o Goblin conseguiu daquele Lord Goblin, Kinshunzun, invocador de Goblin, 1 ponto. Ele pegou aquela classe porque sentiu um senso de familiaridade com os Goblins, e agora ele ganha ponto por ser chamado de ardiloso. Então ele abre uma espécie de loja de skill, mas todas as habilidades estão bloqueadas, então ele só tem apenas uma escolha. Então ele nota uma função de agrupar, ativando a habilidade do Goblin de reagrupar. De repente o Goblin aparece na frente dele, encostando nariz com nariz. Só agora ele percebeu que essa habilidade era uma habilidade de convocar invocação. Se as pessoas descobrirem que eles estão juntos, as coisas vão complicar pro lado desse herói. Ao ouvir vários gritos do lado de fora, as pessoas se preocupam com ele, e um cara chega mais próximo, toca na porta e pergunta se ele está bem. Ele pede pelo amor de Deus pro Goblin ficar calado se ele não quiser morrer, e pede desculpa também por mais cedo. Mesmo que ele não tenha feito nada, as coisas ficaram bem complicadas. E ele se deita do lado do seu pequeno Goblin bonito e pensa que esse ser é como ele. Ele chega próximo do Goblin e abraça ele, e diz que esse mundo é cheio de idiotas. Então depois ele vai a um bar, e tá todo mundo da guilda lá. Alguns até reconhecem ele como sendo o cara que salvou um membro da guilda Everton. Aquele lugar tá lotado, e o seu Goblin não tá ali pra protegê-lo. O cara agradece, afinal, não tinha razão nenhuma pra ele salvar eles ali, porque ele tinha deixado claro antes que ele era inimigo também. Mesmo que aquele cara esteja agradecendo, o olhar dele é muito mortal. E ele pede pra Ji-Hoon não ficar tão desconfiada. É óbvio que esse cara não vai lutar com a gente, enquanto ela pensa que aquele Goblin não tá ali agora, e todo mundo tá sendo manipulado por ele. É como ele disse, a razão dele ter ajudado, apesar de terem tentado matar ele, é porque tem algo que ele precisa. De fato foi como ele pensou. Aquela guilda Everton agora tá em dívida com ele. O que ele tá precisando? Infelizmente, mesmo que ele consiga farmar muito nessa área iniciante, ele não consegue obter mais níveis, agora chegando no seu máximo de 30. Ele quer ir para a próxima zona o mais rápido possível, e eles de fato sabem como. Isso quer dizer que ele quer ir para Fiorendel, e tudo que ele quer é alguém que saiba fazer isso. O velho diz que sabe como chegar lá, mas ele tá desconfiado que aquele velho é ardiloso. Ele pega na manga da blusa do cara, e o velho começa a pedir desculpa de verdade, e deduzindo que ele lidou com aquele Goblin sozinho, aquele cara deve ser bem forte, talvez mais forte que todo mundo junto. Patton bota a mão na cabeça com raiva, mas sabe que não pode fazer nada, enquanto Kim sabe que não é mais forte do que nenhum ali. E se aquele cara tivesse atacado ele ontem, ele teria morrido com apenas um golpe, como ele prometeu. Bem, aquela área de iniciante é conhecida como bem leve, e tem aproximadamente 5 masmorras regulares. A primeira sendo a grama, onde os slimes aparecem, e a segunda ele conhece bastante, a zona de mineração. Já a terceira é a zona da floresta negra. Aquelas masmorras, ele pode entrar a hora que quiser, e são abertas a todo o público, mas de fato se ele quiser sair daquela zona de iniciante, ele precisa ganhar de uma masmorra de raid, diferente das masmorras
masmorras abertas, masmorras de raid, tem portões que abrem e fecham de tempos em tempos, mas esses tempos não são aleatórios, eles têm limite de tempo e tentativas. Como é a última masmorra final de uma área, é algo que ele deve tentar após subir vários níveis. Um cara se levanta falando que a masmorra de raid abre apenas uma vez por mês, e essa é a razão por eles estarem ali. Agora ele sabe o motivo de todos estarem ali. Ontem foi o dia que aquela masmorra foi aberta, mas aquele maldito Goblin estragou tudo. Infelizmente, até a próxima raid, eles estão presos ali. Ele se lembra que conseguiu fazer 200 milhões com as recompensas de um monstro de nível 80 e sabe que seu Goblin pode facilmente aniquilar todas as dungeons mais fortes. Parece que ele vai ter que ficar mais um mês nessa cidade, que ele não pode mais fazer dinheiro. Ele puxa a capa do cara, perguntando se tem outro jeito. Mesmo que todo mundo esteja estressado com essa perca de tempo, não há nada que possa fazer. Ele puxa a capa de volta e diz que a dívida foi paga. E agora vão sair dali. Enquanto saem, a garota dá uma olhadinha pra trás. E ele continua saindo dali enquanto ele continua pensativo. A taverna já tá se fechando, todo mundo tá do lado de fora, enquanto ele tá lá dentro. O Goblin estava bem perto, escondido, observava tudo, sorrindo. Sempre que a gente vê esse Goblin, ele tá sorrindo. E é aí que ele se assusta e percebe que tem algo acontecendo. Naquela floresta, o sistema de raid boss abriu. Todo mundo recebe notificações. Nem ferrando, deveria ter pelo menos 30 dias até a próxima raid. Tudo que eles queriam acabou de acontecer. O sistema acabou de iniciar sua raid boss. E ele também viu aquela notificação, mas ficou assustado. De fato, o portal realmente abriu em apenas um único dia. Todo mundo tá lá, observando aquele portal aberto, mas também sem acreditar que realmente a raid do boss abriu. O cara pergunta quantas pessoas tem lá dentro. Parece que não tem nenhuma. Aqueles que estão prontos já zeraram ontem e foram para a próxima região. Então isso quer dizer que são só eles. Quem já chega falando que sabia. Ele sabia que eles iriam mentir para eles. Ele deveria ter notado quando eles disseram que o portal ia se abrir em apenas um mês. O que significa que esses caras traíram ele apenas para que pudessem entrar no portal. E eles estão achando que ele é um completo retardado. Isso não passa de um mal entendido. Eles nunca iriam fazer esse tipo de coisa. O outro se aproxima e pergunta se ele vai ou não. Mas é claro que ele vai. Ou será que ele tá pensando que ele vai ficar apenas assistindo, enquanto eles ficam podres de ricos lá dentro? Ai, beleza. Então ele vai explicar o plano antes deles entrarem. Lá dentro tem apenas uma sala, que leva na sala do chefe daquela masmorra. Ou seja, você vai encontrar o chefe assim que entrar. Então é para eles ficarem todos prontos. Mas ele não acha que será perigoso, já que ele é de nível menor do que eles. Bem, o velho tem nível 26, a garota nível 27, não vai fazer mal algum ser cuidadoso. Patton, o aniquilador de nível 28, diz que aquele chefe de dungeon vai ser moleza, mesmo estando sem o chefe da guilda ali. Isso tudo vai levar menos de 10 minutos. Todos avançam em direção ao portal, usando o grito de guerra, mas o último tá com um sorriso bem malicioso. Enquanto eles avançam pro portal, quem mantém seu Goblin escondido? Vai ser difícil lidar com eles depois que eles perceberem que aquele Goblin está com ele. Então ele decide deixar o Goblin ali até ele chamar. Ele sabe que qualquer um desses caras podem trair facilmente ele, mas ele ainda tem uma pedra de cura avançada que pode reviver ele com 100 de vida quando chegar a 0. Mas eu pensei que ele já tinha usado isso. Tá bom, né? Tanto faz. Ele é o último a entrar no portal. Então, já do outro lado, ele percebe que aquele é um chefe de raid. Ele vê um gigante de ferro de nível 40 correndo atrás daquela equipe. Agora ele percebe que aquela masmorra é uma masmorra oculta, a residência do gigante de ferro. O cara pergunta ao velho ardilhoso o que ele tá planejando dessa vez. E dessa vez, ele não tá pensando nada. A garota pede pra ele correr direto pro portão, mas ele começa a sorrir, achando que ela tá de brincadeira com ele. Ele faz uma cara de psicopata e começa a gritar que eles estão querendo correr de uma masmorra oculta. Todo mundo sabe que aquelas masmorras dão recompensas extraordinárias, mas todo mundo sabe também que esse cara tem nível 40. Bem, morrer não vai ser o fim se eles forem atingidos por aquele monstro. Ele fala que a diferença é apenas de 10 níveis. Será que eles de fato vão morrer no mundo real? Talvez eles vão vomitar um pouco de sangue e desmaiar. Ele reconhece que receber recompensas boas não é fácil. Enquanto todo mundo foge, ele encara o gigante de frente e completa falando que vai pegar todas as recompensas sozinho. Ele ativa sua habilidade cara feia e usa a invocação de Goblin, reagrupar. Enquanto isso, o Goblin do outro lado tá apenas apreciando as estrelas. Ele não tá fazendo nada e não tá sentindo nada. Em outras palavras, ele tá parado na frente de
um gigante gritando. Enquanto ele grita, falando pro Goblin vir até ele, aquele gigante de ferro dá um soco bem no meio da sua cara feia. Naquele soco foi bem leve, deu apenas 4.879 de dano. Infelizmente Khonshu morreu. Os outros estão achando que esse cara é um completo idiota. Será que foi ele mesmo que lutou contra aquele Goblin ontem? Ninguém liga pro que vai acontecer com esse cara. O mais importante agora é que só dungeons de raid fecham rápido. E essa é pra ser uma dungeon oculta. E eles subestimaram demais esse lugar. Uma raid também pode se manifestar em dungeons ocultas, assim como dungeons normais podem se transformar frequentemente. Agora tem 4 contra 3 e o gigante ruge, preparando para amassar todos. Enquanto isso, nosso garoto no mundo real tá começando a chorar. Ele começa a gritar, falando que morreu só com um ataque, mesmo sendo nível maior de 30. Ele sabe que esse monstro tinha o nível 40, mas mesmo assim um único ataque. Vocês se lembram que ele tinha 26 pontos de atributo e não tinha usado nenhum. Parece que ele se esqueceu dessa parte. Bem, nosso garoto é muito inteligente, então de qualquer maneira não posso invocar o Goblin, porque o portal fechou. Ele estava tão perto que o tesouro estava na frente dele. Aquele Goblin desgraçado. Parece que ele vai perder todas as suas recompensas, coitadinho. O cara começa a gritar, chamando o nome da guilda, e diz que agora vão começar a caça. Então, nosso garoto acorda do sono eterno, e a garota arqueira começa a usar sua habilidade Flecha do Vento. Agora todos os membros do time têm a velocidade de movimento dobrada. O velho ardiloso fala para eles encontrarem primeiro a fraqueza do monstro. Com esse buff de velocidade, o inimigo mesmo forte nunca conseguirá reagir a tempo de qualquer movimento de G1. Os dois pulam em direção àquele monstro, e na visão do monstro, eles parecem apenas pequenos mosquitos. O monstro começa a rugir, e eu não sei por que lembrei do Nasus nessa hora. O Portador da Morte ativou sua habilidade, usando os cortes em série. Todos os monstros possuem ao menos uma fraqueza. Aquela habilidade faz com que ele dê 16 cortes em série, o que significa que serão 32 cortes, que vão ferir o corpo todo, e com isso, eles podem facilmente descobrir o ponto fraco daquele monstro. Depois que o ataque para, a poeira sobe e o monstro ruge. Aquele ataque deu 0 de dano. Como isso é possível? Então isso quer dizer que há apenas 2 possibilidades. Ou a defesa desse cara é muito alta, ou ataques fracos não funcionam. O monstro prepara um golpe de direita, mas ele consegue desviar facilmente e percorre o braço do monstro até chegar na cabeça dele e desfere um golpe crítico, usando a habilidade Espada Imbatível. De fato ele estava certo, os ataques menores não funcionam. Agora o monstro gigante de metal está com 28.200 de vida, de 30.000, e ele começou a ativar sua habilidade Ódio pelos Fracos. Os ataques que infligem menos de 5% da vida máxima de dano serão completamente anulados. É o Niuki da escuridão, é o único dentro daquela raid, membro daquela equipe que pode dar um dano assim contra um monstro de nível 40. Mas o velho discorda totalmente. Tem alguém mais forte que pode causar mais dano ali, dependendo de tais circunstâncias. E é nada mais nada menos do que Jinnyuki, a portadora, arqueira. Ela tem a habilidade Flecha Portadora das Trevas Suprema, que usa a HP para puxar a corda do arco. Quanto mais vida ela usar, maior será o dano. Bom, os desenvolvedores deste jogo são bem peculiares. O cara começa a dizer que se ela precisar de tempo para reunir energia, ele vai comprar bastante tempo para ela. Então começa a usar sua habilidade, o Grito de Guerra, que chama a atenção do monstro. O monstro agora tem outro objetivo. O objetivo dele é aquele cara, e chamou a atenção dele agora. Enquanto isso, Kim observa que aquele cara tá puxando o monstro só pra ele. Ele deveria estar correndo, isso sim. O monstro dá um golpe extremamente forte no chão, que quebra tudo. E aquele tanque consegue defender utilizando a sua espada. E arrancou apenas 1.038 de vida. Ele achou que esse monstro seria mais forte. Para esse plano funcionar, Parton não pode baixar sua guarda. O velho puxa seu martelo das costas, falando que eles não devem cometer nenhum erro. Parte do dano que ele sofreu foi pro velho, porque estava com a habilidade ativada de dor compartilhada. Ela divide o dano tomado com outro alvo, e a pessoa que tem mais vida leva mais dano, mas quem sabe que eles não têm nível suficiente nem em uma classe oculta. Enquanto os dois distraem o monstro, os guerreiros de classe assassino vão derrubar a defesa completamente, com as habilidades passivas, e a primeira habilidade assassina ativada é a Eliminação de Fraqueza. Ela diminui a defesa do inimigo em 2%, com uma chance de diminuir mais de 1% ao atacar, e pode acumular até 5 vezes. Aquele time é muito forte e bem organizado, e eu até chego a acreditar que eles vão ganhar. De fato, é assim que funciona uma guilda. Se ele não levantar dali, eles vão acabar matando o chefe, e ele não vai conseguir experiência nenhuma estando morto, e
nem recompensa. O monstro vai dar mais um golpe de esquerda no Patton, mas então ele para. Nosso querido guerreiro Patton não sabe por que esse monstro parou de atacar e ele tá olhando para outro local. O monstro alvejou outro jogador como alvo. Um gigante dá um tapa no cara, enquanto Kim se levanta determinado a não deixar mais fracassados lutarem. Ele vai ajudar, já que ele é o nível mais alto dali, mas todo mundo sabe que ele tem apenas 100 de vida agora. Nunca é tarde para um protagonista. O gigante de ferro escolheu Kim Chun-Zu como seu mais novo alvo, e agora começou a rugir e usar a sua habilidade de dano em área, pulverizando completamente aquela superfície, e todos aqueles assassinos que estavam batendo nele agora foram mortos. O plano deles estava indo bem, mas eles não contavam que esse desgraçado iria reviver logo agora. Por que esse cara não reviveu antes? O ataque do monstro dizimou completamente aqueles assassinos, e Patton ficou aterrorizado ao ver os seus aliados caídos no chão. Agora aquele cara ficou furioso e está determinado a vencer esse monstro, mas o velho pede para ele manter a calma e manter a sua guarda alta. Ele corre até o monstro e decide usar a habilidade de guerreiro, o corte gigante, pelas costas do monstro. Mas antes que ele possa finalizar a sua habilidade, o monstro se vira e dá um golpe nele, causando 3.890 de dano. Mas esse dano não foi absorvido somente por ele. O velhote recebeu 2.456. Infelizmente, a ardilosidade dele foi pro espaço. Patton, o aniquilador, morreu. Selgril, o velhote ardiloso, morreu. Quem grita que nada disso é culpa dele. Tudo que ele fez ali foi apenas reviver. O único dos assassinos que conseguiu sobreviver foi o portador das sombras. Ele sabe que os monstros priorizam curandeiros e atacantes de longo alcance, ao invés dos tanques. O monstro só foi pra cima do tanque Patton porque ele usou a habilidade de provocar. Quando aquele jogador reviveu, o monstro parou de focar no tanque e focou os assassinos. Infelizmente, eles nem tiveram chance de reagir. Até os tanques não puderam fazer nada. Bem, agora só tem 2 ali. O que será que eles vão fazer? Será que ela vai atirar agora? Jinryu, a portadora da morte, tem apenas 46 de vida restante. Um assassino pede para ela se controlar. Atirar agora só vai fazer o plano falhar. Eles não conseguiram acumular a passiva dos assassinos totalmente. Eles apenas acumularam 3 pontos. Isso não vai ser o suficiente para matar esse monstro de uma só vez. Tudo que ele vai fazer é acumular o restante. Ele parte para cima, falando para ela não cancelar a sua habilidade, não importa o que aconteça. Se não for um único ataque desferido por ela, eles não vão ter chance alguma de ganhar. Então assim ela faz. Ela continua acumulando mais poder. Mas ficar naquela posição exige muito esforço dela, enquanto ele pensa se pode realmente fazer alguma coisa para ajudar. Ela olha para ele e fala para ele ficar quieto, que ele não pode fazer nada sem aquele pequeno goblin dele, e completa que ele não é nada além de um mero incômodo agora. Ele fica chocado com essa declaração dela. Por que ela tá olhando assim para ele? Será que é porque ele não tem seu goblin mais? Ele tem vários traumas de sua vida. As pessoas sempre diziam que era tudo culpa dele, de qualquer jeito, mas ele sabe que por causa deles ele não pôde levar o seu goblin. Agora ele começa a transferir a culpa para eles, e eles são os reais culpados. Apesar desse cara ser muito fraco, ela está tratando ele como se não tivesse outra saída, além de recorrer a ele, é isso mesmo? Então ele tem um plano. Ele vai deixar eles sofrerem até a morte de cada um. Enquanto ele pensa em seu belo plano, o gigante de ferro agora foca na portadora da morte como seu alvo. Está correndo tudo como aquele assassino pensou. Ele vai priorizar o dano de longo alcance, mas o oponente dele ali é ele, e não aquela garota, e parte pra cima do gigante. Em um movimento super arriscado, ele ativa a habilidade Fúria das Lâminas e dá um golpe bem na nuca do Goblin, causando 1920 de dano. Mas o gigante continua rugindo. Aquele golpe não foi nada pra ele, mas ainda não acabou a sequência de golpes. Ele pega o impulso na parede e pula, pensando que é assim que forca, e usa novamente a habilidade Fúria das Lâminas Gêmeas, causando 1908 de dano. Agora ele pega o impulso no teto e causa novamente 1912 de dano, gritando que o outro jeito de mudar o foco é simplesmente dar o maior dano possível. Agora ele percebeu que depois de 3 ataques críticos dele, ele vai considerar ele como uma ameaça. O gigante de ferro agora selecionou Hellnilk das trevas como seu alvo. Aquele gigante agora tem
22.460 de vida. Mesmo que o ponto fraco esteja com apenas 3 acúmulos, aquele ataque deveria ter funcionado. Tudo que esse cara quer fazer agora é apenas ganhar tempo para aquela arqueira. Ele ativa sua habilidade Evasão Rápida e pelos próximos 3 segundos desvia de todos os ataques físicos. E quando ele fala que seus próximos 3 segundos serão meus, o sistema diz que ele não tem mana suficiente para ativar essa habilidade. Essa era a oportunidade perfeita para aquele gigante agir. Então ele dá um soco naquele assassino, arremessando ele para longe. E quem observa? O assassino, Ryuk, morreu embaixo dos seus pés. Quem começa a gritar que eles são apenas estúpidos, confiantes demais, e ele deveria ter apenas ficado morto, não deveria ter incomodado em reviver. A garota do arco acha que ele não tá falando sério, porque ela tá presa ali carregando aquele arco. Ele foi o responsável por reviver e arruinar tudo. Então essa garota tá falando que aqueles idiotas teriam derrotado ele se ele não tivesse revivido. Mas é óbvio que sim. Em apenas 10 segundos, aquele monstro estaria no chão facilmente. Ele preferia que todo mundo tivesse morrido, ao ver eles ganharem uma recompensa sem ele. Enquanto eles discutem, o monstro parte pra cima. E tudo que eles podem fazer agora é gritar. Ele parte pra cima e foca na mulher como alvo. Ela diz que agora não é hora de apontar o dedo pra ninguém. Infelizmente, ela não carregou totalmente a sua arma, e aquela vai ser a única chance. Enquanto ela se prepara pra atirar, ele tá mexendo no seu sistema. E ela pergunta o que esse cara tá fazendo. Mas ele sorri e faz uma pergunta. Parece que ela não pode se mover enquanto carrega, não é mesmo? Ih, rapaz, a mente dela não tá pura. E ela tá pensando que esse cara vai fazer safadezas com ela. E pede pra ele não chegar mais perto. Mas então ele pega ela e coloca nas costas dele e começa a correr, falando que ela disse que precisa de mais 10 segundos. Ele conseguiu desviar do golpe daquele gigante. A garota não consegue acreditar como é que esse cara pode ser tão rápido quanto é o Nick das Trevas. Aqueles 26 pontos de atributo que ele tinha antes, ele gastou todos no atributo Agilidade. Afinal, mesmo um assassino não poderia investir todos seus pontos em agilidade. Ele não é um assassino, mas a velocidade dele pode ser comparada a um. E a discussão deles de agora rendeu 1 ponto de Goblin pra ele. E vocês sabem que ele só ganha isso quando ele faz algo sub-humano. E ele compreende que aquele maldito Lord Goblin tá querendo dizer que ele tá errado naquela discussão. Aquela habilidade finalmente está completamente carregada. E agora é só atirar. Enquanto ele tá correndo, ele manda atirar, mas parece que não é fácil mirar nessa velocidade. E se errar, acabou. Enquanto ela mira, ele diz que vai querer tudo que ele gastou, e com um juro de 100 vezes. Isso é tudo pelo sangue que ele perdeu e pela pedra de cura avançada. A velocidade daquele cara é enorme, e ele circula o monstro extremamente rápido, fazendo um furacão. E o monstro tenta achar ele, mas não consegue. Ele começa a bater em tudo ali, pra ver se consegue pegar ele, mas sem sucesso algum. Então ele pula nas costas do gigante, e a mulher usa a habilidade de arqueira, uma flecha da morte. Agora, aquela luta acaba ali, mas o gigante não está disposto a perder ali, e ativa sua habilidade, dano em área, demolidor de mundo, e bate no chão com muita força, e começa a demolir tudo, jogando pedra pra todo lado. Agora ele percebeu que esse gigante estava escondendo essa habilidade esse tempo todo, e esse ataque cobre todas as direções. A garota do arco está com apenas 1% de vida, e porque ele reviveu mais cedo, ele tem apenas 100 de vida também. Em outras palavras, se eles ao menos forem arranhados, eles vão morrer. Ela continua tentando mirar, mas tem muitos escombros ali. Desse jeito ela não vai ser capaz de acertar. Ele começa a dizer que a mente dele tá mostrando algo pra ele. Ela pensa que talvez seja uma solução. Não, é apenas memórias de quando ele brincava com seus amigos. Parece que a vida dele tá passando diante dos olhos dele. Então um ser começa a materializar. E umas mãos com unhas enormes e cor verde aparece. E é nada mais nada menos que nosso amigo Goblin, de dano quase infinito. Aí ele começa a gritar, por que esse cara demorou tanto? Já tem quase um mês que ele gritou reagrupar e esse cara não apareceu. Enquanto a garota tenta entender o que ela tá vendo. Parece que aquele monstro infligiu dano no espaço da masmorra para conseguir entrar. Será que isso é possível? Um golpe secreto. E lá está ele, o Goblin, sendo feito de escudo, parando um pouco daqueles escombros que estavam prestes a atingi-los e causou 0 de dano nele. O monstro ruge, determinado a mandar eles pra cova, enquanto ele tá lá sorridente. São lindas e barulhentas as últimas palavras de um chefe de masmorra final. Ele começa a sorrir, falando que é agora. Antes, eu estava sem entender por que esse cara estava sorrindo, desde que essa mulher montou nele. Agora eu percebo que é por causa dessas coxas grossas amassando a cabeça dele, sem dúvidas. E é chegada a hora do grande final. A garota acerta a flecha, causando 22.524 de dano. O choque do poder foi imenso, mas acertou em cheio no peito
peito da criatura, atravessando e deixando apenas um buraco. Tudo que restou foi um corpo sem vida, em pé, mas que rapidamente caiu. Parabéns, você venceu a masmorra oculta, a câmara do gigante de ferro. Mas ela ainda não consegue acreditar como eles conseguiram vencer aquela masmorra. E ela até subiu de nível, passando do 27 pro 31. Ele deixou ela no chão e pulou pra longe, também subindo de nível, do 31 pro 34. E tudo que ele quer agora é colocar as mãos na recompensa imediatamente. Depois de derrotar o chefe, todo mundo envolvido na raid são revividos. Parece que todo mundo tá bem, mas o tanque ainda sente o gosto de sangue na sua boca. Se o nível desse monstro fosse maior, eles estariam em um grande perigo. Mas o ardilhoso não tá bem. Toda vez acontece isso com ele. É só dar uma batidinha que ele volta ao normal. É igual aquelas TV de tubo de casa. Bem, agora que todo mundo tá bem, eles podem explicar o que realmente aconteceu. Mas o cara tá lá colocando a mão nas suas recompensas, falando pra ninguém chegar mais perto. Por que esse cara tá agindo assim do nada? A garota diz que desde que eles completaram a missão, ele subiu de nível. Enquanto ele colocava as mãos naquela recompensa, um sistema dizia que ela não cumpriu a condição para a classe oculta. Parece que isso tudo que ela fez não foi suficiente. Ele pensa que assim como cumpriram a condição de avanço para a classe ao obter o favor do Goblin, eles podem não avançar a menos que limpem certas condições dentro daquela masmorra oculta. Depois que eles completarem as condições, eles podem avançar sem derrotar o chefe. E além disso, derrotar o chefe após obter a classe oculta parece a ordem mais natural das coisas, mas ele tá bem curioso para saber o que é aquela classe. Mas não faz sentido pensar sobre isso agora, não é mesmo? E agora tudo que ele precisa fazer é pegar a recompensa que foi deixada. Enquanto ele fazia isso, as pessoas são revividas. A garota começa a lembrá-lo que os dois mataram o monstro, mas todo mundo lutou junto. E é óbvio que o certo a fazer é distribuir as recompensas. Mas que distribuir alguma coisa ali? Essa mulher louca tá pensando que eu vou distribuir essas recompensas? Sai pra lá, isso é tudo meu. Ele alisa a sua recompensa e começa a chamar de meu precioso. É precioso demais pra dividir. Agora virou Senhor dos Anéis, é? O cara manda ele ficar com a sua recompensa, porque essa já é a segunda vez que ele ajuda hoje. Mas o velhote chega perto e ativa sua habilidade ardilosa, falando que disse que eles tinham que matar esse cara. Ele começa a gritar, mandando todo mundo tomar naquele orifício redondo, e diz que sabia que todos ali fariam isso, iam trair ele 2 vezes, mas se eles quisessem derrotar ele não seria problema algum agora. Tudo que tem ali é 3 ferros amassados, 1 ferro puro e um único item, o grande arco do gigante de ferro. Mas ele nem mesmo é um arqueiro. O que ele vai fazer com essas coisas? Ele também sabe disso. Então ele pensa que não pode vender esses itens únicos e tampouco pode usá-los se for de uma classe específica. Mas mesmo assim esse cara ainda quer esse arco, porque pensa que todo mundo tem um. O assassino pede para ele parar de ser tão ganancioso e dar esse arco pra garota. Ele sorri pensando que vai dar o arco pra ela, mas em troca ele vai querer algo bem precioso também. Se é que vocês entendem, aquele é um tipo de item que não se pode trocar, ou seja, não tem preço. E se ele reivindicar esse item, eles não vão ter saída alguma, a não ser comprá-lo dele. Nossa, esse cara é muito ganancioso. O motivo dele ter aguentado até agora foi para vender esse item. Ele olha a cara daquele cara sorrindo e percebe que a cara dele parece com a cara daquele Goblin, enquanto o nosso pequeno monstro Goblin tá lá se escondendo, porque agora estão em uma equipe. Então beleza, problema resolvido. A garota pega o arco e parece ser pesado demais. Agora ela possui o arco grande do gigante de ferro, introcável somente para arqueiros. Enquanto o nosso garoto agradece pela troca, o assassino diz que ele tem um talento inato para ser odiado. Mas será para onde que esse cara vai depois dali? Mas não é óbvio. Ele vai para um lugar que não tenha gente forte como eles. A guilda Everton decide ir embora. E rapaz, mesmo depois de tudo que essa garota passou na mão desse cara, ela olha para trás com um sorriso apaixonante para ele. Então está feito. Kinshuzu completou a raid do boss oculta. Mesmo que tenha perdido aquele arco único, ele ganhou algo muito melhor. Um item consumível, luvas do ladrão. Pode roubar qualquer coisa, mas só uma vez. E ele pode até pegar de uma pessoa que tem mais níveis do que ele. Infelizmente não pode ser usada contra outro jogador. E ele pega uma pedra de ferro bruto, pensando que até um tempo atrás ele era um mero minerador e sabe tudo sobre minério. E esses idiotas
estão tão focados no item único que nem perceberam o real valor dessa coisa. Isso é tudo que ele precisava: 3 ferros amassados e 1 ferro puro. Esses caras traíram ele 2 vezes. Agora eles vão ver. Em Fiorendel, no Bazar de Fênix, um local que tinha bastante jogadores, todos muito bem equipados. E aparentemente farmaram muito. Ele consegue sentir cheiro de dinheiro de longe naquela cidade. Mas antes de tudo, ele precisa realmente pagar a sua dívida. E depois mudar o seu equipamento. Porque ele morreu apenas com um único hit, lutando contra aquele monstro 9 níveis a menos do que ele. Mas ele sabe que estava usando uma armadura lixo, que precisava apenas do nível 3 para ser usada. E dava um total de -1 de defesa para ele. Era melhor jogar fora. Imagina colocar uma armadura que você perde defesa. Enquanto ele pensa, o Goblin começa a puxá-lo. Mas ele fala pro Goblin não causar mais problemas. Bem, olha só, falando em problemas, olha o tamanho desse gato. Um monstro enorme. Como é que tem um monstro chefão andando nesse lugar? Mas em cima daquele gato tem uma garota de cabelos azuis, falando que nunca viu ninguém invocar goblins antes. Ela é Irene, uma invocadora de nível 76. Ela pergunta se aquele monstro é um monstro invocado dele. Se tem uma pessoa montada lá, significa que esse monstro não passa de uma invocação também. Ela fala para ele não ter medo, porque aquele monstro é muito dócil e o nome dele é Michelle, ou ela. Mas ao ver a cara desse gato, eu acho que ele deveria ficar com medo mesmo, porque ele tá babando. Ele sabe que aquela garota é muito forte. E ele nem precisa lutar com ela para saber disso. Confia. Nível 76 é bem fraca. Incluindo a guilda Eviton, a maioria das guildas nem tem chance contra ela. Ela passa a mão em seu gato, enquanto pergunta o nome dele. Ele se apresenta como Kim Shuzu, mas ela perguntou o nome do Goblin. Será que ele ainda não foi capaz de dar um nome para sua criatura ainda? Mas quem liga para nomes de monstros? E aquela garota até chamou um Goblin de fofo. Se ele continuar tratando a sua criatura dessa forma, ele não vai se apegar a ele. Ela pede para ele olhar a sua invocação. Ele assumiu uma postura agressiva por seu mestre, que nem lhe deu um mero nome. Apenas depois de ouvir "me proteja". Ela fala que vai embora e da próxima vez ela espera que ele já tenha dado um nome pro seu Goblin. Ele agradece pelo conselho e se desculpa por não pensar nisso ainda. Esse cara continua pensando que ninguém precisa dar um nome para um Goblin e eles não têm nenhum problema com isso. Um tempo depois, ele está em uma loja de equipamentos. O cara tá avaliando seu equipamento e ao avaliar o equipamento dele, ele fala que tudo é uma bosta. Não passa de lixo. E falando em lixo, usar um saco de lixo seria melhor. Aquele é o NPC Humbley, o Boca Suja. Mas por esse motivo que ele foi comprar outro melhor. Ele oferece um peitoral de ferro duro em um preço de 350. Na conversão para dólares, isso significa que ele tá em torno de 40 dólares. Ele sabe que ele tem uma invocação forte, mas se alguém ao menos triscar nele no estado que ele se encontra, ele vai morrer. Então ele precisa investir muito em defesa. E ele decide comprar. O Boca Suja diz que ele reconhece bons equipamentos, e esse ali foi feito com ferro de maior qualidade possível. E ele não fez para otários como ele usarem. Nossa, o nome combina perfeitamente com esse vendedor, Boca Suja. Nosso garoto veste a armadura e percebe que não consegue se mover. O Boca Suja diz que exatamente pessoas como ele são melhores paradas. A força de nosso garoto é 4. A armadura parece que ser muito pesada para ele, porque é necessário ter no mínimo 24 de força para usá-la. E como todo mundo sabe, ele investiu tudo em agilidade, mas ele comprou antes de usar. O cara pergunta se ele quer vender de volta. Ele avalia novamente, falando que vai pagar cerca de 30, mas ele tinha acabado de vender por 350. Ele tá tomando um golpe de um mero NPC. Então o NPC Boca Suja tem uma ideia. Ele pede para ele esperar e começa a procurar o martelo dele. Sem o martelo ele não consegue forjar nada, mas aquela mesa ali tá cheia de martelos, de vários tamanhos e pesos também. Ele pega o martelo na mão e diz que o martelo dele tá na masmorra Canal Subterrâneo, que está na entrada da vila, e pede para ele pegar e trazer para ele. Bem, aquilo ativa uma missão, o problema de Humpley. Encontre o martelo forjado por Humpley. Recompensa permite que ele processe materiais para criar armadura. Então de fato isso é uma missão. É por esse motivo que os itens materiais do chefão ocultos foram tão caros. Na cabeça dele agora tudo faz sentido. Se ele conseguir processar esses itens, ele vai conseguir novos itens extraordinários. Aquele cara quer dizer que o martelo dele está no canal subterrâneo, não é mesmo? E ele decidiu aceitar aquela missão. Diferente das outras vezes, dessa vez, ele não precisa se preocupar com ninguém mais no grupo. Em outras palavras, ele vai completar essa missão bem rápido e provavelmente em menos de meia hora. Enquanto ele tá pensando, ele ouve um grito. O Boca Suja grita para ele pegar o martelo agora. E se a missão falhar, ele vai morrer. Ih, rapaz, eu acho que ele não vai sozinho não. Uma missão valendo a própria vida dele, confiada num cara que não pode nem segurar uma armadura, ele vai junto, sem dúvidas.
O sistema revelou a condição da busca. Tem algo estranho no ar. Cara, Jumpley parecia bem irritado. Se esse tonto morresse, a missão ia pro espaço. E sem nem pensar, nosso herói ficou bolado, se perguntando o que estava rolando com essa perseguição. Por dentro, ele estava em um impasse. Morrer seria um desastre. E ainda tinha que ficar arrastando esse manqueba de nível 13. A missão só tá complicando. E esse negócio era inesperado. De repente, o cara começou a gritar, perguntando o que o protagonista estava olhando. Ele não podia enrolar mais, sem preocupações à toa. Deixa eu resolver os meus problemas. O coitado franziu a testa na hora, se perguntando como tinha se metido nessa. Pensa, como eu ia fazer isso? Ele investiu todos os pontos em agilidade. Agora tinha que correr, mas não dos monstros. Ele ia direto pro chefe e partiu nessa sem enrolação. Ele saiu correndo fazendo cálculos a 1000 por hora. Afinal, ele já sabia como funcionava essa missão de escolta. Ele pensou em usar isso para se livrar daquele tonto na entrada. Subitamente, uma notificação surgiu. Jumpley estava sendo atacado. O plano dele foi pro espaço. Coitado, ficou paralisado, como se tivessem congelado ele. Jumpley estava cercado por monstros, zumbis e limos. Ele rosnou que era grande. E quem se atreveria? O protagonista então rapidamente gritou chamando seu Goblin, que já apareceu correndo feito um furacão. Ele gritou, com seu pedaço de pau voou, acertou o rosto do Jumpley e causou um estrago na horda de monstros. E todos aqueles monstros foram destruídos rapidamente. O Goblin deu uma risadinha sinistra, enquanto a gente vê restos de monstros espalhados pelo chão. O Jumpley, cheio de si, falou, como esperado, né? Nada pode contra ele. Mas Qin Shuzu disse que algo estava se aproximando, né? Eles realmente vão estar em perigo. Ele se virou com um olhar tipo, nossa, agora estamos em perigo. Então puxou seu martelo e partiu pra cima. Qin Shuzu estava super frustrado. Ele queria dar um fim naquele cara. Que chatice, que raiva. Correndo sem a mínima cautela. Ele então analisou suas opções e talvez a melhor opção seria deixar o Goblin cuidar disso e assim ir direto pro chefe. Aquilo ali era uma boa ideia. Se afastar do Goblin e os monstros inteiros no caminho. Só tinha esse caminho mesmo. Ele então chamou seu Goblin rapidamente para mudar os planos. Agora eles vão bater de frente com toda a horda de monstros. Só avançar. Foi quando ele se deparou com hordas de ratos, monstros bloqueadores do caminho. Esses ratos ousaram roubar o martelo de Jumpley no bazar. Agora vão ver. Qin Shuzu tinha que aniquilar todos. Então soltou um grito, falando que agora ia mostrar a sua técnica secreta. O Goblin 99 foi pra cima. Ele massacrava os ratos com uma força devastadora. O Jumpley soltou o martelo com tudo. Ele ficava meio tonto de tanto esforço, gritando como um maluco. Fazia séculos que ele não ia com tudo assim. Enquanto a gente vê o Goblin, ele atravessou a raid com esse golpe. O coitado gritou que era da hora, mas ia demorar mais do que ele achava. Bom, mas esse plano é bem mais seguro. Esse velho safado não ia morrer fácil. Percebendo Qin Shuzu rindo dele, ele tirou o sarro dele na hora. Ele respondeu que não estava brincando antes de ser ferreiro. Jumpley era um guerreiro bem respeitado, um NPC picareta, nível 13 que tinha habilidade grito, que sacudia os monstros quando ativava. Jumpley gritou para as ratazanas asquerosas, que sacudiu tudo por ali. E ele falava que seu rugido podia até despertar almas antigas. Então na frente dele surgiu vários esqueletos, e também um esqueleto rei, de nível 35. E vários outros esqueletos, de nível 31 até o 33. E eles já estavam prontos para a briga. E aí ele conseguiu o que queria. Agora ele acordou todos os monstros que estavam naquele lugar. Eles poderiam ter acabado bem rápido, mas esse idiota acordou todo mundo. Agora, ele apenas tinha que resolver isso da forma mais rápida possível. Nosso protagonista ficou muito bravo com ele. Foi a última vez que ele aceitou essa palhaçada toda. O Goblin girou uma pedra do dedo e depois esmagou a pedra gritando "Cuiá!" e lançou na direção do inimigo. Se fizer de novo, alguém vai se ferir. 3 horas depois era uma outra história. Qin Shuzu estava completamente desamparado. O velho só sabia estragar tudo. Enfrentar esse velho tava mais como puxar uma missão numa dungeon escondida. O sistema anunciava que Jumpley ainda estava vivo. Qin Shuzu, invocador de Goblin nível 34, aumentado para nível 37. E de repente, Shuzu encostou na parede e ouviu um barulho. Que barulho é esse? O Jumpley começou a gritar na hora para eles vazarem dali, que era uma armadilha. Então, de repente, um clarão iluminou tudo. 3 flechas eram disparadas. Shuzu, apavorado, se agarrou no Goblin. Por sorte, o Goblin bloqueou as flechas. Jorudu puxou o gatilho que armava a armadilha, e a resposta foi instantânea. Jumpley tinha pisado em um mecanismo. Uma flecha acertou seu peito e a sua saúde despencou drasticamente. Jumpley, agora cheio de palavrões, começou a xingar todos os capangas daquele esqueleto de nível 33. Então a veia na testa de Killson pulsou na hora. O sistema avisou que Jumpley estava envenenado. A saúde dele estava em queda, de 180 para 20. Depois caiu para 0 e Jumpley morreu.
Infelizmente, a cena corta pro próximo ato. Coulson morreu como um maluco, gritando que ia se vingar. Ele ia matar o monstro do martelo de novo, mesmo que Junpei já estivesse no pé da pedra. Seus gritos chamaram a atenção. Ele assistia tudo de cima. Finalmente encontrei você, Kim Shu-Zu. Parou na forja, chamando Humpley. Humpley, meio assustado, perguntou o que estava rolando com seu time. Vendo Shu-Zu, Gabu fez alguns barulhos. Que lixo é esse? Shu-Zu sorriu, tipo, não, essas são suas últimas palavras. Junpei respondeu que era firme, agradecendo pelo seu martelo. Kerson ficou em choque. Afinal, isso é coisa boa. Então o pop-up do sistema mostrou que a missão foi um completo sucesso. Humpley começou a gritar que conseguiu seu martelo e também muitos materiais para fazer, equipamentos novos. Kerson falou que o martelo finalmente tinha chegado. Junpei estava tão feliz que até estava fazendo piada, mas ele não notou quando os zumbis apareceram. Shu-Zu se sentiu ofendido com a pergunta desse cara. Junpei, o boca suja, aumentou seu tom na hora, enquanto dizia que precisava contar uma parada para ele. E ele não vale nada, entendeu? O boca suja então se virou para a forja pegando fogo, aquecendo as chamas, e começou a falar um monte de besteira. A qualidade do equipamento depende do suor do ferreiro. Ele batia com tudo, no aço puro pegando fogo. Com uma cara de poucos amigos, os melhores materiais renascem nas mãos dos melhores ferreiros, de verdade. Ai ai, ele soltou um suspiro de satisfação e dizia que aquilo era um puro luxo. Ken Shu-Zu estava de olho, dizendo que não tinha uma gota de suor ali. Parece que o experimento dele foi um completo fracasso. O Boca Suja reclamou que é por isso que está assim, mas Kim equipou e ficou chocado. Isso era de verdade? Feito de materiais raríssimos, escondido nas grutas do chefe secreto. Essa era a primeira armadura rara. Todo mundo ficou maluco. O sistema detalhou a armadura de aço azul, de nível 36, resistência 24. Ela é capaz de desencadear um colapso quando sofre dano. Humpley ficou sério, sem cobrar dessa vez, enquanto dizia pro nosso herói não ficar agradecendo demais, afinal é broxante. Ele ia fazer aquilo lá de qualquer jeito mesmo. O sistema então tocou na hora, modo PK ativado. Shu-Zu sentiu uma intenção assassina instintivamente. Ele desviou de um ataque pelas costas e gritou: "Por que você tá me atacando?" O cara ficou surpreso que ele conseguiu desviar daquele ataque. Justamente, você quase a mata. Ele aumentou a habilidade dele, mano. Mas era isso. Ele se lembrava bem. Kerson gritou na hora: "Que papo é esse? Quem é ela?" Jiu fez uma cara se fazendo desentendida. A última pessoa com quem ele fez equipe foi Kim Shu-Zu. E você age como se não conhecesse a Katarine? Monte levantou outro golpe e Kim continuou se debatendo. Se a Katarine estava em pânico. Tinha um mago com esse nome nas minas. Espera, ela não conseguia acreditar. Ela era a vítima que traiu ele. Essa serpente, ela que zombou dele. Pô, e ela tá vivendo numa boa, agindo como se a mente dela estivesse uma espiral. Mas parece que o trauma é real. Ele sabia que pegou pesado. Mas será que tudo é culpa dele? Ele gritou que não. A culpa era do Heger. Ele se isentou de qualquer responsabilidade. Jill cortou o clima na hora. Não, é ele. Essa não era sua decisão. Por causa do estado dela, o herdeiro é o mesmo Yang. E a posição da corporação também tá uma completa bagunça. Então o cara deu um golpe em Shu-Zu, mas o golpe foi em vão. Afinal, ele continuou sorrindo. Agora a conversa deve começar do começo. A filha do presidente tá mal. Caros telefones, semicondutores e mais. Não era só um conjunto de empresas qualquer, e sim, era uma das maiores do sul. E para ter sucesso, era só ser contratado. Mas a filha da presidente estava lá desmaiada no hospital. Então, quando Jill soube, ela gritou: "Espera, quer dizer que ela foi atacada por um monstro de nível 80? Com certeza, isso deve ter sido um choque demais para ela. E aparentemente com isso ela não vai acordar." Jill olhou confuso. Mas como será que ele saiu de lá? Porque ele era nível 3, né? E ela era quase nível 40. E nem ela sobreviveu. Todo mundo ficou em silêncio. E aquilo não fazia sentido. E as palavras atingiram rapidamente Shu-Zu. Ele começou a gaguejar enquanto dizia que mudou de classe, por pura sorte. Mas ela sabia que quem deveria ter conseguido essa classe era ela. No fundo, Shu-Zu respirou e disse que era uma piada. Os melhores médicos trabalhando 24 horas por dia e mesmo assim, esse era o resultado. Imagina se ele estivesse no lugar deles. Uma espera longa no SUS não ia fazer nada. Jill ainda olhava com desconfiança. O jogador de nível 3 mudou para classe oculta e saiu de lá vivo. Pelo que ela ouviu, classes ocultas não são um truque de invencibilidade.
Nosso garoto coçou a cabeça e mudou de assunto, perguntando quais são as chances dela acordar, e parece que as chances são bem baixas. Ji-woo lançou um olhar sério, enquanto dizia que ela ainda estava viva, só desacordada. Os médicos fizeram de tudo o que podiam, mas a resposta era sempre a mesma: ninguém sabe porque não acorda, e eles não têm o que fazer mais. Chuzu, então basicamente a única coisa que dá pra fazer é esperar ela voltar. Até surgiu uma ideia meio maluca na cabeça dele, mas ele decidiu contar. Talvez eles pudessem usar a mesma coisa que causou a condição dela, para tentar ajudar. Todo mundo ficou curioso. Ele começou a explicar que uma vez leu num artigo gringo sobre alguém que teve um colapso, alguém desconectado à força de um jogo de realidade virtual. Ele perdeu os sentidos no mundo real, enquanto todo mundo, toda a família, já estava sem esperança. Mas aí, alguma coisa aconteceu e aparentemente ele voltou a si no jogo, na porta do céu. Era isso que ele dizia. Ele fez uma pequena pausa dramática e disse que as probabilidades eram baixíssimas, tipo 1 em 10 milhões. Será que esse cara tava dando falsas esperanças para todos que não tinham nada para se agarrar? Afinal, ele já enganou todo mundo uma vez. Ele segurou a mão dela, enquanto Ji-woo tinha uma calma impressionante. Mas ao invés de ficar parados, ele ficava ali contando segundos, esperando que ela acordasse sozinha. Mas a tensão era quase palpável no ar. Ji-woo ficou ali parado, olhando fixo para ela, como se estivesse em transe. Ele analisava cada movimento do rosto dela, tentando decifrar o que se passava. O olhar dela só deixava o estômago do protagonista em frangalhos, extremamente nervoso. Era apenas a mudança do rosto dela, mas parecia um grande evento. Katarine ficou paralisada, como se o tempo tivesse parado. A expressão dela era bonita, mas completamente vazia, coitada. E ele não sabia o que fazer. Por dentro, o nosso cavalheiro herói estava pensando que não conseguia acreditar nisso. Ele queria dizer alguma coisa, mas não acreditava no que estava vendo. Era difícil de acreditar que o presidente havia deixado isso acontecer. Ele não queria entender como deixaram ela voltar para a jogada. Por um momento, ele sentiu uma pontada de preocupação. Ele estava preocupado, e se eles descobrissem que ele mentiu, como uma corporação tão grande quanto eles fariam com ele? Tchau, tchau pra ele, fi. Ele se imaginou sendo o apagado da face da terra, e ninguém nunca sabendo disso. Enquanto ele se distraía, dando umas voltas em volta de Katarine, ele dizia bem baixinho: a esperança de que ela começasse a voltar à consciência ainda estava viva nele. Mesmo assim, o cara tentou se acalmar um pouco, mas no fundo ele sabia: se não arriscasse, não faria diferença. No mínimo, ele queria ser o cara que tentou salvá-la, e talvez isso fosse o suficiente para uma empresa tão grande assim. Depois que todo mundo desistiu, ele ainda estava ali. Ele ficou se perguntando se de fato ignorariam alguém que se esforçou tanto, e se, por algum milagre, ela realmente acordasse de fato. Seria uma baita sorte, mas e se não rolasse? Mas o Goblin parecia que ele estava concordando com ele como um passe de mágica e lógica maluca. Aí nosso garoto estendeu a mão e tocou no queixo da Katarine. Calculava tudo, como se estivesse em um jogo. Ia fingir que estava fazendo tudo isso por ela. Fazer isso um tempo só para ver no que dava. Depois voltar e contar tudo. Se preparar para o pior. Porque de repente ele começou a rir de si mesmo. Meu Deus, caramba. Ele era um gênio. Tá bom. Agora ia ter que levar ela com ele de algum jeito. Olhava para Katarine, que ainda estava paralisada. Coitada, nem conseguia se movimentar sozinha. Ele ficou pensando muito sobre isso e teve uma bela ideia. Logo ficou satisfeito ao ver que Katarine começou a se mover, e ela estava sendo arrastada atrás dele na boa, olhando na direção que eles estavam indo. Pelo que parece, no sistema, ao puxar ela, seguia, e isso funcionava. Mas enquanto ele andava, começou a sentir algo muito estranho, como se tivesse vários olhares grudados nele. E espera um pouco, o que é isso? Todo mundo estava olhando ele, e a situação ali não estava nada tranquila, mas o Goblin estava se divertindo pra caramba. Isso não parecia nada bom. E ele tentou se explicar, mas a situação ficava cada vez mais complicada, e ficou muito nervoso, e disse que não era o que parecia. Será que não? Ele conhecia ela, tá ligado? Mas a mulher perto dele soltou um aham, tá bom. E é assim que você trata alguém que conhece? Ah, ele ficou travado, atordoado. O quê? Não, peraí. Ele tava encurralado, coitado, nessa situação novamente. Era como se a pressão estivesse aumentado. Ele não sabia como sair dessa situação. Logo então, alguém o chamou, pedindo pra ele ir por ali. E ele se virou e viu um cara mais velho, com barba branca. O rosto dele parecia extremamente familiar. Ele então perguntou quem era, e o cara disse que não dava tempo pra explicar. O cara falava pra ele andar rápido, sem muita enrolação. Só me segue. Esse cara era direto ao ponto. Ambos entraram em um beco sem saída, e ele ainda continuou observando o homem. E agora ele não esperava encontrar esse cara de novo. Mas o homem rapidamente corrigiu ele, chamando ele de safado sem vergonha. Agora que ele leu
melhor, tá tudo fazendo sentido. Aquele Goblin era de fato a criação de Ken Shuzu. É isso mesmo. E foi assim que ele saiu vivo daquela treta. Mas não pense que confio em você, nem um pouco agora. Será o que esse cara tá tramando dessa vez? Sugriel se fez desentendido e que da última vez deu tudo errado. Só nós juntamos pra derrotar o chefe, a culpa é nossa. Ele não costumava se mover assim, isso deixou o Kim mais tranquilo. Mas nosso Goblin ficou em silêncio ao lado dele. Fazia alguns barulhos meus blá 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 e mudava de assunto. Será que esse cara é desses que coletam informação? Ou será que é um espião? Esse cara não manjava muito dessa área. Sugriel colocou um dedo nos lábios pedindo silêncio. Se ele quiser saber do Furandel, primeiro precisamos ir para um lugar mais seguro. Então eles foram por um caminho muito estranho e era um pouco familiar para Ken Shuzu, e de repente o sistema soou um alerta. Modo PK ativado, sem aviso. Shuzu desceu a mão em alguns socos no Sugriel. A cabeça do cara parecia inchada, com a força de um porco pelos socos. Sugriel disse que não sabia tudo sobre Furandel, mas ainda assim ele era bem informado. E ali os chefes chamam uma vez por mês, como rolou com o reverendo. Eles só aparecem quando acontece em alguma condição específica. Agora ele ficou muito mais confuso. Mas é sério mesmo? Por que esse cara tá tão obcecado com dungeons? É como se, assim que rolar um atraso, ele perde a cabeça. Kim criou uma desculpa na mesma da hora. É por causa do dinheiro, obviamente. Quanto mais difícil a dungeon, maiores as recompensas. Então o tom de Sugriel ficou sério. Mesmo você desesperado para invadir masmorras, tudo tem seu tempo. E ele acabou de chegar em Florendel. Olha o tamanho dessa cidade. Ele agradece que ele esteja ali. Afinal, eles estão em Fênix Albecer. Ali é a verdadeira capital. Ele deve começar primeiramente com a linha de busca principal do jogo. Por esse motivo que os jogadores mais fortes passam por ali. Quando ele falou isso, os olhos de Ken Shuzu brilharam na mesma da hora. Espera aí, você tá certo. A linha de busca principal, se ele focar em completar as missões principais, ele vai acessar áreas e níveis mais altos automaticamente. Como ele não pensou nisso antes? Só agora ele chegou à conclusão que é burro. Poxa, agora eu fiquei empolgado. Então ele virou pro Goblin e os dois partiram com a força revigorada. Mas de repente Shuzu percebeu alguma coisa estava fora do lugar. Na mão do Goblin, ele detectou na hora que faltava alguma coisa e parou na mesma da hora. Então, aterrorizado, com os olhos arregalados, espera, cadê? Cadê aquela garota? Ah, o cara tinha roubado a garota. Mas ele sabia que ela não tá muito longe. Dois malucos estavam na frente da Katarine. O maior olhava para ela de um jeito bem desprezível. Um deles sorriu de uma maneira um pouco maldosa. Ei, olha aquele equipamento dela. Tudo de primeira coisa, tudo top. O grandalão lambeu os beiços, enquanto dizia que ela foi ao banheiro e deixou o personagem online. Um deles falou com um sorriso bem cretino que deveria chamar um segurança para proteger ela. Agora isso também não te faria sentir melhor, né? Naquele momento, Shu estava correndo como desesperado. O coração dele estava disparado. O pânico tomou conta completamente do corpo dele. Aquela garota estava inconsciente e era um alvo fácil. E se acontecer qualquer coisa com ela, pode ser que ela morra de verdade dessa vez. Uma chamada chegou pro Jiu e ele estava muito sério. A jovem ainda tá viva, a salvo? Kim começou a rir disfarçadamente e mentiu na cara dura. Dizia que tava. Jiu insistiu que ele mostrasse seu rosto, mas Shunzun respondeu na hora, tentando mandar a grana primeiro. Aí se recompôs e corrigiu rápido. Espera, quero dizer que nós dois estamos no meio de algo importante agora. Jiu, pra você tá ofegante assim? Ah, droga. Ele só disse que tá apenas ocupado, beleza? E depois vai mostrar tudo pra ele. Mas Jiu insistiu pra que ele mostrasse. Então, rapidamente ele desligou a chamada. Jiu ficou olhando pra mensagem desconectada, meio perdido. Mas ele dizia bem baixinho: deixa pra lá. A cara de tranquilo dele já dizia que ele não acreditou que tinha acontecido alguma coisa séria. Ele abaixou a cabeça bem baixinho e disse que sentia muito pela confusão. Era o presidente. O cara ao lado era Ryumu Dorium, um cavaleiro de nível 76, mas no mundo real era Ajimun, um presidente da corporação Samyun. Kimun olhou para Jiu. Você sabe quem é Katarine? A verdade é que é a herdeira de Samyun. Você realmente acha que alguém como ele conseguiria fazer algo contra ela? Jiu ficou com a testa franzida. Então, por que confiar ele a um cara desses? Se há sequer uma chance de que alguém possa ajudar. Pelo jogo não seria lógico ter ela sob nossa proteção. Ryun soltou um suspiro. Ai ai. Jiun, bem cansado, disse que todo mundo sabia que é inútil. Mesmo que as chances dela morrer sejam pequenas, o que mudaria? Ela nasceu na família. Simeon, toda a vida dela já foi decidida. A única coisa que ela decidiu por si foi entrar pelo portão do céu. Esse mundo parou. A voz dela ficou suave. Era a fuga dela o único lugar onde ela poderia ser livre. Então,
caso aconteça, não seria melhor que a última visão dela fosse esse mundo e não o teto do hospital? Naquele momento, Shu corria a mil pela cidade, ofegante. Que tipo de jogo é esse que simula ficar sem ar? Sério? Ele gemeu com raiva. Como é que eu vou achar ela numa cidade tão grande? De repente, um pensamento lhe veio à mente. Espera um segundo. Ele ainda não fez nada de concreto, não é? Ele conseguiu um ponto de Goblin também, bem curioso. Ele então abriu rapidamente seu sistema com uma habilidade que tinha acabado de ser desbloqueada. Uma nova habilidade de Goblin. Agora estava disponível na loja de habilidades. Os olhos de Shunzun brilharam na hora. Vamos ver qual habilidade de compartilhamento temos agora. Mas ele tinha que aguardar um pouco o Goblin. Afinal, ia sacrificar um pouco dos pontos de jogador para recuperar. O Goblin invocado deveria aguentar firme. Mas será por que ele deveria devolver a energia para um Goblin que nem perde vida? Então ele se moveu até a próxima habilidade de Goblin. Lança Goblin. Em outras palavras, ele poderia lançar o Goblin na direção que quisesse. Shunzun ficou pensando, lançar um Goblin? Ah, um sorriso malicioso apareceu no rosto dele. Isso sim, talvez isso pode ser bem útil. Ele ativou a invocação na mesma da hora e segurou ele pela cabeça e ativou o chicote de habilidade. E eles voaram como um projétil de canhão. E ele escaneou a área por cima e depois apontou para um canto na vila, gritando. Mas de repente ele não conseguiu segurar a risada. Catarina correu naquela direção. Haha, Catarina, a partir de agora vou atrás de você. Vamos ficar juntos para sempre, meu amor. I love you. Mas quando chegar lá, ela estava parada e ao lado dela estavam dois brutamontes. Um era aspirante a espadachim de nível 44 e o outro era nada mais do que um fortão, um brigão de nível 46. Um deles falou que é aquele cara feio de antes. O outro até riu. O espadachim sorriu também. E eles começaram a falar que estão ali para fazer aquela garota feliz. E um cara feioso como ele não merece ela. Shunzun disse: ah é? Você acha que eu trouxe ela aqui para entender? Quem é você, seu bastardo? Mas eles falam que são apenas dois heróis, encantadores que gostam de salvar donzelas em apuros. Shuju chamou eles de saco de merda e disse que eles dois são a razão dela estar em perigo agora mesmo. Um deles começou a sorrir bastante e disse que era hora de morrer, bastardo feio. O outro cuspiu e partiu pra cima de Kim. Mas antes que conseguisse se aproximar, o Goblin pulou por aí pedindo calma, como um doido. Um segundo se passou e dois aspirantes a herói estavam de cara, sem saber o que fazer. Estavam jogados no chão e Shelson não conseguiu segurar a risada, indo pra valer. Ele se divertiu mostrando como os caras eram idiotas. Devia ser uma sensação esquisita. Perder pra um cara esquisito e ser motivo de piada. Que pena. No entanto, enquanto isso, um guarda lá no fundo começou a perceber a confusão. Ele se inclinou questionando que barulho é aquele e começou a se aproximar do tumulto. Voltando para a cena do beco, Shelson falava feito um maluco e amarrava uma corda no pescoço de Catarine, mas do nada ele travou. O sorriso dele desapareceu rapidinho. Ele olhou para frente e pensou: ah, merda. Um guarda chegou brandindo uma arma e gritando. Ele acusou Kim e seu amigo de assassinato e sequestro. Lascou, não era nada bom. Ele deixou claro que Shelson ia se lascar, mas nosso protagonista levantou as mãos, já em desespero. E se um guarda NPC pegasse ele, a cadeia seria o lar dele por muito tempo. Ele pensou que perderia suas preciosas horas de liberdade, e ele precisava agir rapidamente. O Zoom, o espertinho, apareceu do nada. Ele passou tranquilo e colocou um braço em volta de Kim Jong-un, todo sorridente, e começou a falar que estava procurando por ela. O Griu se inclinou e falou bem baixinho que não era a hora de matar guardas. Afinal, esse tumulto ia causar um verdadeiro caos, que ia marcar ele para sempre. Todos os guardas poderiam aparecer. Se ele não quisesse ver o inferno, ele deveria cooperar com Selgriu no ato. Ele parecia ter um plano. Selgriu garantiu que cuidaria do resto. Ele se aproximou do guarda numa boa e falou de um jeito extremamente tranquilo, perguntando se o guarda teve um longo dia. O guarda observou ele extremamente desconfiado e perguntou se ele estava com eles e o que eles estavam escondendo. Nesse momento, uma mensagem inesperada do sistema apareceu. A opção de criar uma descarga leve em um já estava desbloqueada. Isso poderia aumentar a favorabilidade. Ele contornou o guarda passando a mão discretamente e deu uma sacola e disse para tomar aquilo e fingir que não viu nada. Suborno! Ah, ele ficou bem curioso, com a expressão extremamente distorcida, atrevido, e chamou ele de escória corrupta. A favorabilidade caiu na mesma da hora. Ele ficou atônito, coitado, e parou de piscar rapidamente o que estava pensando. Ele viu Zumbriu estava sendo arrastado. Deixou que pegassem ele ao invés dele. Espera, ele pode ser até um cara legal. A cena então corta pra Kim
Ele estava em pé na frente de um castelo colossal, gritando para um guarda na entrada. Por que esse cara não deixava ele entrar? E ele estava bem irritado. Era aqui que as coisas aconteciam. O centro de missões da capital. Um jovem de túnica amarela falava que não ia perder seu tempo. A porta não se abria para ele. Shun virou-se para ele, querendo saber quem era esse cara. O cara certeiro sorriu e se apresentou como Deus. Um ponto de exclamação flutuou em cima da cabeça dele. Um marcador de busca. O maluco era um doador de missões. O Deus coçou a barba, dizendo que a primeira coisa que fazia ao chegar era fazer um escândalo. Se ele fosse um novato, deveria saber. Kim ficou paralisado, confuso. Os olhos dele estavam brancos, que pareciam um vazio. O cara riu, adorando a expressão dele. Era a expressão de um verdadeiro aventureiro. Ele decidiu que ele seria escolhido, que ia lidar com a busca dele. As ruínas perdidas. Sem pensar duas vezes, ele aceitou a missão. Disse que levaria ele para dentro do castelo. Então a missão principal foi iniciada. Ele precisava recuperar o núcleo do Golem das ruínas perdidas. Mostrando o seu valor, o núcleo do Golem valia 0. Primeira recompensa, 250 moedas. Quando Kim entrou, percebeu que tinha sido muito enganado. Droga, deveria ter me avisado. Era esse tipo de dungeon que ele queria evitar. Ele começou a reclamar das ruínas perdidas. O que perdeu ali foi a vida dos coitados, os imbecis que vieram antes dele. Ele analisou suas chances. Desviar das armadilhas era extremamente fácil, mas dessa vez não estava sozinho. Ele precisava proteger alguém. Ele falou bem baixinho que não gostava dela, mas infelizmente não poderia deixar ela se machucar. Ele virou-se para o Goblin e disse para ele segurar a coleira. Coitado, respirando fundo, soltou rapidamente e gritou e partiu, pulando sobre as armadilhas e placas de pressão. Kim Shunzun alcançou o outro lado e gritou pro Goblin, ativando a sua habilidade de invocação. O Goblin aterrissou na frente dele, gritando, quieto, mas segurava a coleira. Catherine ainda estava do outro lado. A coleira estava tensionada. Catherine quase despencou, coitada, oh meu Deus. Ela não vai cair? Será que vai? Kilson gritou para tirar o Goblin do caminho. Ele respondeu com outro grito e puxou com tudo a coleira da Catherine. Ela voou feito boneca de pano, coitada. Nosso menino ficou horrorizado. O que ele estava fazendo? E ele cobriu a cara com as mãos, mas ainda conseguia ver pelos dedos. Nossa, agora o pânico tomou conta desse cara. Oh, Catherine, aguenta firme. Aquela garota não poderia morrer ali. Não por causa dele. Ele implorava para que ela aguentasse firme. A cena troca para Agumon, soltando a sua gravata. Ele pegou um bastão e começou a gritar que estava sendo atrasado por causa dos amigos. Amigos na sua faixa etária são passageiros. Sem noção, já tinha alertado antes. Deu um olhar de desprezo para a garota. Ele se perguntava se realmente escolheu esse caminho. Viver como uma dessas garotas lamentáveis. Catherine se jogou no chão juntas, pediu desculpas e prometeu que não faria mais isso. Ela implorava por ajuda, para ajudar ela a sair. Annie pareceu paralisada, impotente, e a mãe de Catarina, ela estava em pânico, gritando pela mãe. Mon atacou novamente. Esse cara era muito frio e atacava unicamente uma mancha. Mon incitou novamente a ela voltar. Chorando, Catarina perguntava ao Goblin o que eles vão fazer agora. O Goblin sorriu e gritou o nome de Charles. Ele fechou os olhos, afinal alguém nunca chegaria perto de garotas como elas, apenas se fizessem algo, e pensou na ressurreição. Parou e pensou, isso é apenas um joguinho, mas não era real. Ai, um belo suspiro alto, a situação era impossível. Desde o começo, em um rolê inoperante, ela está em perigo. A lei do bom samaritano talvez não é uma ação indecente, simplesmente ajuda. Ele se inclinou novamente e hesitou, prestes a ajudar, enquanto de repente Iko interrompeu dizendo que a senhora estava esperando. Que loucura, mano. Chelsea ficou olhando, se perguntando o que estava acontecendo. Ele viu os lábios enrugados de Shell. Um filho da mãe se esquivou, mas pareceu apavorado. Ele gritou que iria matá-los depois, mas Kim começou a gaguejar. Estava tudo bem, ela só não estava morta. A equipe médica estava de olho nela, monitorando os sinais vitais, e as atualizações eram constantes. Tecido raro que habilitava a defesa, estava tudo nas normas. A armadura era coisa fina, e Shell falava que se não fosse numa masmorra, ela não dava. Então era bem possível. Ela possuía habilidades extraordinárias, mas se fosse uma dungeon oculta, já era. Ela provavelmente não iria morrer. Coitado, o cara suspirou aliviado. Então não estava morta. O motivo de conferir era garantir que nenhum fiozinho de cabelo dela tocasse no corpo dele.
Ele exigiu querendo vê-la. Kim encerrou então a ligação e ele ficou olhando para a tela, totalmente atordoado. Mas o que é isso? Ele estava com raiva imensa. Porta da caverna. Kim Chunzu gritava: "Me ouve, Goblin. Agora vai dar certo." E eles correram em disparada para a sala do chefe, correndo pela dungeon. Logo se depararam com uma enorme pedra rolante. E ele então começou a gritar pro Goblin desviar dessa pedra. Ele pegou a Katarina e usou como trenó humano. Depois apareceu uma ponte quebrada. O Goblin atravessou como se fosse um gancho do protagonista. Ele usou a corda, tensa, como uma barra de equilíbrio, e atravessou com extremo cuidado. Um enorme Goblin de pedra. Finalmente chegaram à sala do chefe. Chunzu Katarine como um escudo humano. O Golem balançou o braço e mandou a Katarina voar pelo ar. Caraca, que é isso? Meu irmão destruiu tudo. Fiquei tão empolgado e usei ela, sem querer, como arma contra o chefe. Uma notificação do sistema, o Goblin, um ponto bastardo. Esse cara começou a gritar que isso era dele. O que era? O núcleo do Golem? Katarina estava estirada no chão, coitada. O braço dela tremia, enquanto o Golem e o Goblin estavam em batalha. As explosões ecoavam por todo o local, e a fumaça e faíscas tomavam conta. O Goblin não dava trégua. Enfiou o bastão no meio do peito do Golem, e o Golem desabou. O Goblin deu um pouso suave. Foi como se nada tivesse acontecido. Mas nosso garoto estava bem tranquilo. Suspirou extremamente aliviado. Isso não era nada contra ele, e só precisava pegar o núcleo. Mas, antes que pudesse processar as duas coisas, o Goblin começou a ficar estressado e agitado. O sistema dizia que o melhoramento das runas fase 2, e ele também tinha subido de nível de revivificação. Mas que diabos é isso? Agora está gigante e está crescendo cada vez mais. Em outras palavras, esse monstro vai ficar mais forte toda vez. Esse Golem mudou o alvo. Agora ele está mirando no nosso protagonista. Então ele ativou sua habilidade de invocar novamente e o Goblin foi direto pro Golem. Mas Joshua gritou para ele não destruir. Ele precisava tentar bloquear. Se quebrar mais uma vez, ele vai ficar mais forte. O Goblin pulou na frente dele. Ele se jogou para desviar. Perigosamente, essa era a possibilidade. O Golem batia no chão, com os impactos que sacudiam toda a terra. Já era. Enquanto um golpe caía, bam, é outra vez. Mais 2 golpes. Ele se esquivava dos golpes e pensou consigo mesmo: caraca, isso é sério mesmo? Ele vive? Lascou ou não? Nada do que ele fez. Se não derrubar o núcleo, ele vai voltar sempre mais forte. O núcleo deveria ser o ponto fraco dele. Ele comparou com o Titã de Ferro, mas ele não é um desses. Ele não tem habilidades. E seguiu correndo, pensando rápido. O que poderia fazer? Ele pensa em esmagar o inimigo. E se esse cara ficar mais forte de repente? Mais forte que o Goblin dele? Na sala, a tensão só aumenta. Katarina está parada, presa em seus pensamentos. Os passos do Golem se aproximam. Ele de repente lembra de algo. Uma lembrança de uma armadilha secreta. Os olhos da Katarina se dilatam na hora. Ela solta um grito apavorante. O Golem mais forte tá ali. Ele lança um soco brutal em Katarina. O impacto é ensurdecedor. A poeira e escombros voam. O campo de batalha fica obscuro, chegando ao ponto crítico. Katarina se vê em perigo. O coração dela despenca. Ela teme o pior. Ela reza para ficar bem. Katarina tenta se acalmar e o dano provavelmente não é fatal. Mas o Golem não para. Soco atrás de soco é desferido. Mal consegue ver Katarina na fumaça. Uma voz ressoa atrás dele. Que merda! O que tá acontecendo ali? Katarina pergunta. Ela se vira confusa. Ela se apoia no bastão mágico. O que tá acontecendo? Ela tá perdida, mas logo parece acordar. Ela observa tudo. Katarina se pergunta o que ela faz ali e quem é ele? O que rolou? O protagonista começa a gaguejar, mas o sistema rapidamente avisa. A habilidade de fuga ativada. E não fica gritando assim. Ele sorri, extremamente confiante. Afinal, ele salvou a herdeira da empresa. Ele vai conseguir uma baita recompensa. Caramba, onde tá o problema? Katarina corta a onda na hora. Ei, você tá surdo ou o quê? Mudando um tom drasticamente, ainda mais amigável. Só que sim, quer saber o que aconteceu? Uma garota que foi atacada por monstros desmaiou no meio de uma masmorra. Na hora do discurso nobre, a gema caiu do nada, girando feito um moinho e desabou com um estrondo. Caraca, que raiva. Podia ter avisado de novo. Outro ataque. Katarina grita, correndo enlouquecida. O que ele perguntou pra ela? Só pisca atentamente. Ele não pode mais hesitar. Katarina murmurando que tá com medo do que vem a seguir. E se seu pai descobrir? Ele pode me matar. Nessa realidade, Katarina grita.
em pânico. E os outros aguentem firme. Ji-woo correu pro quarto. Você voltou, o médico confirma. E ela tá acordada. Algo muito estranho rolou. Ela tá em estado crítico. Ji-woo tá enfurecido. Que o Chunzum, seu desgraçado bastardo, o estômago dele está revirando. Que porra ele fez com ela? O médico tá um passo à frente. Vamos tirá-la rapidamente do jogo, desligando o aparelho. E ele se recusa a deixar isso acontecer. E eles não podem desligar assim. É muito arriscado. Com a dungeon ainda ativa, o sistema não liberou a opção. Ele fecha os punhos e Kim Seon-soo tá controlando. Ele vai ver ao vivo. No sistema, o Golem da ruína usa a habilidade Míssil de Pedra e lança as suas duas mãos em direção a Katarine. E ela, por sua vez, começa a correr. Mas quando olha para trás, aquelas duas mãos de pedra estão prestes a atingir a sua cabeça. E ela começa a gritar. De repente, o Goblin entra na frente e dá um golpe naqueles dois mísseis e quebra tudo no ar. Nosso protagonista pergunta o que ela pensa que tá fazendo. Afinal, ela nunca vai conseguir correr desse monstro com essa velocidade. Coitada, tá ali caída no chão. E ele pergunta se ela está bem, mas tudo que ela responde é que tá com medo. Tá com muito medo. Ela está com medo e continua repetindo que tá com medo, chorando, coitada. Ele se aproxima, tentando entender o que tá acontecendo de errado com essa garota. Isso não está muito certo. As coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Enquanto isso, o nosso Goblin ainda continua rindo. Ele chega próximo dela por trás e levanta seu porrete, pensando que vai apenas nocautear essa garota. Afinal, nesse estado, ela é apenas um peso morto. Katarine balbucia em lágrimas, coitada. Por favor, me salva. E Kim Seon-soo, assustado, olha. Enquanto ouve, me ajuda, estou perdida. Não sei como escapar e prometo que pago. Ela promete pagar mais do que o pai dela. A expressão de Kim muda completamente. Mas que diabos você tá falando? Claro que eu vou te salvar. Vamos todos sair vivos. Relaxa. Não é bem isso. Fugir ou lutar? Ou que você me ajuda? Sem resposta, sem apoio da família, ninguém vai me ajudar. Ji-woo avisa nos comunicadores: Kim, seu bastardo, tô farto. Se não trouxer a garota, vai cruzar comigo. E o Goblin 99 levanta o bastão, pronto pro ataque. Não faça isso, Chuju grita rapidamente. Escuta aí, amigo, tá exagerando. Você tá agindo como se eu tivesse culpa. Por que pediu ajuda? Se não confia, olha a Katarine na tela. Ela tá bem, olha. Confiança é tudo, caramba. Ele não a sequestrou. Ele apenas ajudou a recuperar. Relaxa, irmão Gil, fica de boa. O cara ainda tá desconfiado. Está se perguntando o que tá acontecendo ali. Ela parece bem. Por que tem essa mudança repentina? O que diabos aconteceu? Ele começa a ajustar os óculos e compreende que era apenas um mal entendido. Gil diz que também tá terminando esse acordo e vai ali pessoalmente para levá-la de volta. Mas nosso protagonista começa a reclamar que tá no momento crucial e precisa terminar o serviço. Então Gil simplesmente desliga a ligação. Ufa, essa foi por pouco. Ele ficou muito assustado. Mas Kim diz para ela ser franca e é melhor ela manter a palavra dela sobre o dinheiro. Ela começa a chorar e chama ele de mentiroso. E ele pede para ela não entender errado, afinal, ele precisa de muito dinheiro. E se ela não pagar, ele vai apenas dizer a eles que ela acordou e exigir a recompensa que ele precisa. Enquanto eles conversam, ela chora e o Goblin continua batendo no Golem lá atrás. Ela diz pra ele que mesmo que tenha que vender todo o seu equipamento, ela vai pagar. Mas ele acha que ela tá brincando, afinal, se ela vendesse tudo, não seria capaz de obter essa quantidade de dinheiro. E ele quer 100 milhões. Então ele bate as mãos e diz pro Goblin que é hora de trabalhar. O Goblin sorri, enquanto o Golem já tá no nível 170, com 4 braços agora. Ele avisou que o Golem deveria ter parado de bater naquele monstro. Ah, isso é tudo culpa daquele Goblin. Bem, os dois começaram a correr, enquanto o Golem destroçava tudo ali. Se apenas um golpe atingir Kim, vai estar tudo acabado. Mas de repente, uma magia de explosão de gelo atinge-o, petrificando ele na mesma da hora. Ele olha para trás se perguntando por que aquele Goblin parou de mover. Será que eles conseguiram? Mas não, quem conseguiu foi a garota. Ela usou o efeito de status congelar. É um poder que pode congelar os alvos. A duração diminui contra inimigos de nível superior. Em outras palavras, ela não vai ser capaz de segurar aquele monstro por muito tempo. Ela grita para eles correrem, enquanto o monstro está congelado. Afinal, logo ele vai se libertar. Mas só foi ela falar que o Golem explodiu todo aquele gelo que estava petrificando ele. E eles correram em disparada, até chegar na porta da saída. Enquanto eles estavam correndo, a corda que amarrava ela ficou presa em uma das rochas. E ela foi fisgada e arremessada de volta. Enquanto os dois continuavam correndo, ela gritava para eles pararem e ajudar ela. Kim parou, rapidamente olhou, enquanto ela suplicava por ajuda, mas o Golem de pedra também corria a toda velocidade atrás dela, enquanto ela gritava por favor me salve. Ele ficou congelado, paralisado e não sabia o que fazer. Então, a cena anterior veio em sua mente, dessa vez é diferente. Da última vez ela foi morta porque ele era fraco, mas agora ele tem que salvá-la. Mas ele se lembrou que desde que ela foi morta por um monstro de nível
nível 80, ela ficou inconsciente. Em outras palavras, imagina se ela morrer por um monstro de nível 170. Ela pode ter vários médicos para salvá-la, mas ele não. Ela começa a chorar, prevendo o seu fim eminente. Tudo que ela pensa ali é que não importa o quão alto ela grite, ele não vai voltar atrás. E no final, ele é igual aos outros. O golpe do golem está prestes a atingir o corpo dela. Enquanto ela grita, ninguém nunca vai salvá-la. Então o golpe atinge o chão, quebrando tudo na região. Mas então a gente vê que a mão do Goblin foi completamente estraçalhada e quebrada, e depois se explodiu em vários pedaços por uma pessoa misteriosa com uma manta amarela. Quem olhou para trás se perguntava quem era aquele cara. O cara dizia que ele fez um ótimo trabalho segurando esse chefe. Esse aí era o NPC Deus. E ele dizia que ele poderia deixar o resto com ele. Mas por que esse cara estaria bem ali? Às vezes há missões como essa que são projetadas de forma que não importa quem é desafio, eles estão fadados a morrer. Em primeiro lugar, o Golem não tinha um núcleo, e se ele tivesse continuado atacando de forma imprudente, ele teria se tornado infinitamente muito mais forte. E se fosse lutar contra o inimigo sem saber de nada, vai sofrer uma perca natural. A história prossegue com o NPC tendo uma vitória cinematográfica esmagadora sobre o inimigo. Afinal, não há melhor maneira de mostrar a força dos NPCs dentro de uma história. Quem se lembra que quando foi atingido por aquela coisa de nível 50 antes, ele não se incomodou em sentir dor real. Parece que era um sistema embutido para evitar acidentes em potencial. Mas aquele NPC brandia sua espada enquanto dizia: como ousa fazer isso com o meu subordinado? Mas quem será que esse cara tá chamando de subordinado? E no momento seguinte, ele partiu para cima do Golem, enquanto Kim dizia que estava contando com aquele senhor NPC. E nos momentos seguintes, o cabelo dele ficou em pé com tantas explosões que aconteceram. E ele olhava um pouco preocupado e sem acreditar no que estava acontecendo. O NPC Deus foi arremessado para longe. Ele se levantava enquanto dizia que isso nem vale o aquecimento. Por que esse cara continua falando como se já tivesse vencido essa luta? Ele partia para cima do Golem novamente, e o Golem usava todos seus 4 braços para golpeá-lo. Uma luta era insana. Uma hora o Golem batia, outra ele apanhava. Mesmo assim, esse cara continuava dizendo que nem vale o aquecimento. Esse cara é nível 70. Mano, o cara é nível 70, você tá ligado? Os jogadores geralmente recebem essas missões, estão entre nível 30. Esse Golem começou no nível 40. E então até mesmo um jogador normal não vai conseguir derrotar esse monstro. E eles perderiam por um Golem de nível 45, ainda mais por um 170, sem chance. Afinal, se conseguisse vencer, ele passaria por nível 50. E assim por diante. Mas o cara continuava dizendo que foi esse Golem maldito que intimidou todo o povo dele. Em outras palavras, isso se parece com a proteção do sistema. Ao que tudo indica, vai chegar um NPC de nível alto e vai facilmente acabar com essa luta. Enquanto ele pensava no que estava acontecendo, o Goblin estava deitado em cima da sua clava, sorrindo. Bem, normalmente, nenhum jogador pode elevar o Golem de 50 para 170. Esse tipo de coisa simplesmente não acontece. O cara continuava apanhando e continuava falando que isso nem vale o aquecimento. E agora, o sistema bugou completamente, porque o NPC que estava destinado a derrotar esse Golem não consegue prosseguir. Mas de fato, esse NPC é o NPC que deveria terminar essa missão, não é? Enquanto o Golem não for destruído, ele não morrerá. Isso quer dizer que pode ser útil, que quando o deus NPC apareceu, o núcleo do Golem também se materializou. Mas enquanto ele dizia isso, o cara partiu para cima do Golem, tentando adivinhar aonde estava o núcleo. E com a cara de psicopata, ele disse que era bem ali. Mas antes que ele pudesse acertar, o nosso Goblin foi primeiro e acertou bem aonde ele estava mirando. E com isso, o Goblin usou sua habilidade Lançamento de Pedra. Com apenas o lançamento de uma única pedrinha, o Golem foi completamente destruído e caiu no chão. Mas o deus NPC continuava dizendo que isso nem valeu seu aquecimento. Se não fosse por ele, todo mundo estava morto. Acabou. De qualquer forma, todos estão seguros. Ele acha que isso não importa muito. Mas ele pensa, o quê? Seguro? Ele se lembra da garota. E ela estava no chão ainda. Graças a Deus. Será que a garota realmente está segura? Então, de volta à cidade, eles estão caminhando junto com aquele NPC Deus. Kim está tremendamente envergonhado, porque ele não foi capaz de defender essa garota novamente. Ela ia morrer por 2 vezes consecutivas na frente dele. Enquanto o NPC Deus dizia que ele tinha razão. Sobreviver no lugar daqueles já é o suficiente para provar quanto forte ele é. Agora, ele se parece muito pior do que
que é aquela mulher que o traiu. Ele começa a suar enquanto eles vão na direção do vice-capitão dos Cavaleiros Reais, Alpose. E eles vão conhecer ele pessoalmente. E aquele NPC Deus diz pra eles ficarem quietos e não dizer nada e não perguntar nada, que ele vai cuidar de tudo. Ele pisca, eles vão se ver em breve. Então ele começa a andar calmamente e sai dali, dizendo que talvez se eles quiserem andar nas nuvens, eles podem trabalhar com ele. Esse cara é realmente doente da cabeça. Ele para ali e fica quieto, com um símbolo de exclamação na cabeça. Agora só os dois estão juntos, Katarine e nosso Kim Shunzun. A situação está tensa, ele cerra os punhos e reúne forças para falar com ela. Ele começa a gritar e dizendo que aquela coisa de antes foi culpa dele. Então uma pessoa se aproxima e diz que ela finalmente acordou. Katarina, aquele cara é muito grande. Quem é esse cara? Ele tem um equipamento que ele nunca viu antes e a aura dele está em outro nível. Será que ele é apenas mais um ricaço? Ou é um indivíduo incrivelmente habilidoso? Mas então ele olha pra cima e diz: pai, um rei? Ele sabia que ela tinha recuperado a consciência no momento em que teve aquela convulsão. E ele tem ficado bastante preocupado com ela dia e noite. E também esperava que ela melhorasse quando se tornasse uma adulta. Mas ela continua fazendo essas brincadeiras maliciosas. Ele então sorri, se vira pra Kim e agradece por cuidar da sua preciosa Katarine. E parece que a crença deles, que ela finalmente acordaria, se tornou realidade. E ele vai garantir que a equipe lhe dê uma boa recompensa. E em breve vão entrar em contato. Ele estende a mão pra Katarine, enquanto Kim observa tudo, pensando que ele é apenas um pedaço de lixo sem salvação. Infelizmente ela não foi capaz nem de dar uma bronca nele. Mas enquanto o pai a carrega, ele fica pensando por que ela não pede ajuda novamente. Todo mundo pensa que esse cara não é confiável, mas talvez, só dessa vez, que ele poderia realmente salvá-la. Ele começa a gritar, pedindo para eles esperarem um segundo. Os dois se viram para ver o que está acontecendo. Esse cara é o presidente Han Ki-mong, do grupo Senyung. Ele também é conhecido por ser bem gentil, compassivo, cavalheiro e admirável. Não é mesmo, Katarine? Será que esse homem é realmente a pessoa que eu conheço? Se ele é dessa forma que todo mundo descreve, por que o rosto dela parece refletir que ela está prestes a morrer, quando um cara grande desses veio buscá-la? Ele pega na mão dela, enquanto diz que não vai deixar ela sair dali. Vamos, Katarina. Mas ela está estagnada e está enrolando para sair. Então, de repente, ela tira o braço da mão dele, enquanto ele duvida se realmente pode salvá-la. Mas com que direito, meu irmão? Ele quebra promessas facilmente, e todo mundo sabe que ele não passa de um covarde. E ela também nem espera ser salva. Será que ele estava pensando se tornar um herói nessa altura? Ele abaixa a cabeça, enquanto diz que você sempre pertencerá aos Goblins, Kim Shuzu. Algumas pessoas começam a comentar que aquele, o Rei Cavaleiro, é uma das 3 pessoas que limpou o grande arquivo do Duque. Esse é o Rei Cavaleiro Han Ki-mong, de nível 76, e também o presidente do grupo Senyung. Várias pessoas começam a gritar, pedindo autógrafo e também fotos junto com ele. Mas quem é aquela moça bonita ao lado dele? Ele mente na cara dura, que é apenas uma pessoa que ele conheceu recentemente durante uma festa. Enquanto diz baixinho: lembre-se, Katarine, grave em sua mente como as pessoas me veem e como elas veem você. Se eles descobrirem que ela é filha dele, imagina a indignação e a reação que eles causariam. Várias pessoas começam a correr em direção ao Rei Cavaleiro, em disparada, tentando pedir autógrafos e fotos ainda. Outras até dizem que uma chance de conhecer o grande rei, algumas pessoas até pagam por isso, mas Kim continua pensativo. Espere um segundo, não importa o quão ruim seja a sua vida, ela não pode ser pior que a minha. Sim, é isso mesmo. Por que ele deveria se sentir culpado? Ele decide esquecer o seu pagamento, enquanto diz que esse não é o fim. Então, de repente, Seo Ryu aparece. Mas que diabos ele tá fazendo no bueiro? Será que esse cara ficou preso num lugar como esse, depois que o guarda pegou ele? Uma prisão e um esgoto. Seo Ryu diz que naquela época ele foi preso pelos guardas e conseguiu escapar. E desde então ele está ali. E na verdade não é tão ruim. Ele pode ver tudo por ali que ele nunca veria se estivesse de fora. Se é que você me entende. Imagina um cara escondido do lado de baixo, em um lugar que várias moças usam vestido. Ele tá falando em espiar. Ele começa a dizer que a mulher que estava com o presidente Kim, ele disse que ela era apenas um membro do grupo, mas ela parecia seriamente ferida, em comparação a ele. Kim dá uma de bobo e diz: o que? Ferida? Eu não sei do que você está falando. Talvez ela tenha se machucado lutando com alguns monstros. E ele continua dizendo que a dor são transmitidos por sinais dos cérebros. Em outras palavras, os corpos deles só sentem dor, mas não ficam com hematomas ou inchaços. Ele disse muito bem que via coisas ali que não conseguiria ver se estivesse do lado de fora. O corpo dela tinha marcas de abuso físico.
Nossa, isso foi um choque para Kim. Então ele correu até lá gritando para todos esperarem um segundo e começou a chamar o rei de pedaço de lixo. Como esse senhor ousa sequestrar alguém em plena luz do dia, na frente de todas essas pessoas? Você não tem vergonha na cara? O cara sorri enquanto diz que não sabe de nada do que ele está falando. E por favor, evite dizer coisas como essas para evitar maus entendidos. Esse cara tá achando que por ele ser presidente de uma grande organização de uma empresa, ele não tem que seguir a lei? E ele começa a gritar que aquela mulher é namorada dele. E além disso, já estamos juntos? Bem, essa parte eu não entendi. Tudo que ele disse que é há muito tempo. Mas ela entrou em choque depois que ele disse isso. Será que isso é verdade? Se for, é um grande escândalo. O cara diz que não tem nenhuma evidência. Afinal, grandes corporações são caluniadas com notícias falsas o tempo todo. Mas o cara continua sorrindo e diz que ele confundiu essa garota com outra pessoa, enquanto diz que tá com muita pressa. Então o Ki começa a dizer: se essa mulher não é a namorada dele, então quem é ela pra você? E ele está festejando sozinho com uma mulher com roupas tão reveladoras. Seu velho pervertido. Por que uma jovem garota está caminhando com um velho como esse? Parece errado. Como isso é diferente de trapaça? E ele pensou que esse cara seria um cara legal. O velho continua sorrindo, enquanto diz que isso não vale nem a pena responder. Vamos indo agora. De repente alguém pisa firme, ofegante, enquanto diz que os dois estão juntos. Aquele é Patrick, seu griot, o mordomo do grupo Semyung. Ao ouvir que era a senhora Catarina, candidata à herdeira do grupo Semyung, que havia acordado, ele correu rapidamente pra lá. Ele se colocou de joelhos, pegou na mão dela, enquanto dizia que amava servir ao grupo Semyung. Mas Catarina não entendia nada do que estava acontecendo. Mas essas palavras fizeram a multidão pensar que essa era Catarine, a filha do presidente Han Ki-mong. Aquela é uma grande notícia. Mas como eles poderiam confiar em uma empresa com alguém assim? Outras pessoas estão bem confusas. Afinal, o presidente disse que ela era uma membro temporária do grupo. Seja o que for, alguém tá mentindo. Será que é ele que tá mentindo? Kim chega pertinho do presidente e diz para ele ser honesto, enquanto o presidente chama ele de bastardo. Mas Kim pergunta para ele se não seria melhor ele dizer que ela é a filha dele agora? Diga às pessoas que ele falhou em criar a filha dele, mas vai orientá-la a agir corretamente. Pode haver alguma confusão, mas é um escândalo administrável. Nesse caso, se ele fizer isso, ele vai deixar claro que ele deveria estar louco e que ele confundiu essa pessoa e que ele não tem nenhum relacionamento com essa mulher. E claro, ele não vai expor o fato que ele também está abusando de um certo alguém. O presidente ficou enojado e pediu para ele medir o peso das suas palavras. Afinal, palavras de um vira-lata não valem nada contra as palavras de um rei. Como ousa dizer tais palavras? Ele pisa firme e começa a gritar, falando para todo mundo não se deixar levar por ele. Não acreditem em nenhuma única palavra do que esse cara diz. Ele percebe que esse cara tem uma habilidade extremamente alta. Que tipo de habilidade faz as palavras dele terem um som comparados a agulhas enfiando em sua cabeça? Todo mundo entra em choque. Até aquele autoprogramado mordomo do grupo e até aquela mulher que ele acabou de conhecer hoje. Eles estão todos conspirando para chantageá-lo. E essa é a história do rei. Ele, Han Ki-mong, nunca faria algo dessa magnitude. Afinal, ele é o grupo Semyung. Ele então puxa sua espada, enquanto diz que aqui mesmo ele vai executar todos os três, ativando o modo pecar. Dessa forma, ele vai provar que nenhum deles tem algum tipo de relacionamento. Mas quando ele vai partir para cima, alguém bem pequeno, com os braços verdes e elmo, bate na espada dele. Isso é tudo que tem nessa obra. Eu vasculhei muito para tentar achar o restante, mas não achei. Espero que tenham gostado, eu gostei bastante e quero ver mais capítulos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e fiquem com o próximo vídeo.